Os olhos de um jovem se abrem lentamente. Ele se depara com uma garota de longos cabelos escuros olhando para ele. Ela diz que estava procurando por ele, apresentando-se como Sanjo-rei. O homem está perplexo, certo de que isso deve ser um sonho, pois parece vívido demais para ser real. Momentos depois, agora vestido em um terno formal, ele entra abruptamente por uma porta. Sanjo-rei está lá e o lembra de que, mesmo que seja apenas uma formalidade, eles ainda são irmãos. Ele chama pelo nome Hiro, aparentemente procurando por alguém. Ele para, vendo seu reflexo. Ele encara o rosto que observa de volta, um rosto que parece desprezar. Atrás dele, Sanjo-rei pega gentilmente em seu braço, insistindo para que ele se apresse, pois a limusine está esperando. Em um movimento súbito e violento, ele atinge o próprio rosto com uma força tremenda. Sanjo-rei observa em silêncio, com os olhos arregalados de choque. O golpe o faz desabar no chão. Ele aperta o rosto, uma onda de dor intenso percorrendo. Ele pensou que era um sonho e se socou com toda a força que tinha, mas a dor lancinante confirma sua terrível realidade. Levantando a cabeça, com o nariz agora sangrando, a terrível constatação o atinge. Ele toca o rosto machucado e se pergunta em voz alta, eu, virei mesmo o Hiro. O nome ecoa com significado. Em um certo jogo popular, o personagem conhecido como Hiro Sanjo era infame por ser o incômodo mais odiado de todos. A narrativa muda, revelando o jogo em questão, Everything for the Score, apelidado de Tesco. Embora não fosse amplamente conhecido, era considerado uma obra-prima entre os fãs de jogos Yuri. O jogo se passava na Academia de Magia Hojo, com o objetivo principal de a protagonista encontrar a felicidade com uma das heroínas. De forma incomum para um jogo Yuri, este tinha um forte foco em elementos de simulação. Os jogadores podiam passar muito tempo personalizando armas e magias, uma escolha de design que o homem agora preso como Hiro nunca entendeu completamente. Ele se lembra de sua vida anterior, sentado em sua escrivaninha. Ele havia jogado por dias a fio, coletando todos os cenários e imagens possíveis, chegando a ler o livro de arte inteiro. As 4 heroínas principais e os personagens secundários eram tão bem desenvolvidos que ele desejou poder se relacionar com elas. Apesar de suas esquisitices, ele sentia que os elementos do jogo eram bem integrados, e o sistema de treinamento mantinha a história original e envolvente. Ele se lembrou da única coisa no jogo que realmente o irritava, um momento em que uma das heroínas perguntava animadamente à outra sobre irem juntas para a masmorra, uma interação pura e pronta para ser interrompida. A fonte dessa irritação era Sanjo-hiro, o personagem que sempre se metia entre as garotas. Sua personalidade irritante e seu tempo de tela excessivo em eventos negativos lhe renderam uma péssima reputação. O jogador se lembrou de se perguntar se tal personagem, tratado por todos como um mau presságio, realmente precisava existir. Seus pensamentos então se voltaram para seu próprio fim. Depois de finalmente alcançar 100% de conclusão no jogo, ele havia saído de uma loja de conveniência, completamente exausto. Ao pisar na faixa de pedestres, um caminhão veio em sua direção. Ele se lembrou de ter congelado de pânico a princípio. Mas, ao ver 2 garotas no caminho do caminhão, ele não podia simplesmente ficar parado e ver as coisas desmoronarem. Ele se lançou, empurrando-as para fora do perigo. Essa foi a última coisa de que se lembrava antes de sua consciência desaparecer. Agora, a julgar por sua situação atual, simbolizada pelo sedã de luxo em que se encontrava, a conclusão era inevitável. Ele deve ter sido reencarnado. Enquanto estava sentado largado no assento macio, uma jovem mulher à sua frente pronunciou seu novo nome, Hiro-san. Um assistente de cabelo penteado para trás e óculos começou a escovar o cabelo da jovem, dando uma instrução fria. Ele a informou que o jantar da família Sanjo estava prestes a começar e a avisou para não ser desrespeitosa com os convidados, lembrando-a de que ela era mera decoração. O homem continuou sua lição, ordenando que ela não abrisse a boca, a não ser para comer. O jogador reconheceu seu olhar frio e desafiador. Ele sabia que, com base no comportamento dela naquele dia, as pessoas apenas lhe dariam rótulos ainda piores. Ele sabia exatamente quem ela era, Sanjo-rei. A irmã mais nova de Hiro e uma das 4 heroínas principais do jogo. Sua mente se encheu com a história do jogo. A rota específica da história de Rei mergulhava fundo no conflito de herança da família Sanjo. E, ao contrário das outras rotas, nesta, Hiro agiria de forma mais conivente e atacaria sua irmã. Ele fez uma careta, lembrando-se do destino do Hiro original, um assassinato rápido pelas mãos de Rei na segunda metade da história. Ele entendia agora que a culpa era do original, mas isso não o confortava, já que agora ele estava naquele mesmo corpo. Enquanto contemplava esse futuro sombrio, a limusine parou em frente a uma propriedade enorme e bem iluminada. Ele não pôde deixar de se perguntar se aquela bandeira de morte em particular ainda estava ativa. Lá dentro, um relógio de bolso caiu pelo ar. Com um movimento rápido, Rei o pegou bem a tempo, o metal vibrando em sua palma. Seus olhos pousaram nela, e ele não viu nenhum traço de afeto em seu olhar. Parecia que a reencarnação não havia zerado os sentimentos dela. Por enquanto, ele decidiu que o melhor a fazer era jogar pelo seguro e não a contrariar. Enquanto ele estava ali, perdido em pensamentos, Rei se aproximou. Ela lhe disse para se recompor, lembrando de que até mesmo uma aparição simbólica tinha peso para um membro da família Sanjo. Ele ficou surpreso com a franqueza dela. Suas palavras, embora severas, provocaram uma reação inesperada nele. Ele se pegou pensando em como ela era gentil e bonita, perfeita, até. Percebendo que havia deixado seus pensamentos escaparem, ele rapidamente tentou se recuperar, adotando uma postura mais fria e tirando um curativo para parecer mais de acordo com o personagem. Ele estendeu a mão, colocando o pequeno item na palma dela. Explicou que estava retribuindo o favor pelo lenço dela.
Rei olhou para baixo, confusa, perguntando o que era aquilo. Ela olhou para ele, ainda questionando. Ele esclareceu que havia notado que a mão dela estava vermelha e parecia machucada quando pegou o relógio, e que ela não gostaria de ir a um jantar assim. Atonita com a observação dele, Rei só conseguiu perguntar por que ele faria tal coisa. Antes que ele pudesse responder, a voz de outro jovem interrompeu com um tom presunçoso. Ele chamou aquilo de cortesia básica, declarando com um floreio que as belas mãos de Rei eram destinadas ao futuro da família deles. Seu comentário chamou a atenção dos assistentes. O homem de óculos sugeriu jogar o item barato fora e preparar um substituto. Mas Rei falou mais alto que ele, com a voz firme. Ela aceitaria. Sua decisão deixou outra jovem que estava por perto completamente surpresa. A rival observa a interação, comentando que, para alguém como Hiro, fazer piadas é um evento raro que vale a pena comemorar. Seu companheiro observa, questionando se o gesto de Hiro realmente deu certo. Ele se vira, com um sorriso confiante no rosto, e insiste que não estava brincando. Em seguida, declara que pagar impostos e proteger Yuri é o dever de todo cidadão, aparentemente orgulhoso de sua própria lógica. Sua declaração bizarra é recebida com um olhar inexpressivo da rival, que decide que seria uma perda de tempo continuar a conversa. O companheiro dela sugere sem rodeios que Hiro deveria procurar um médico, mas Hiro simplesmente cai na gargalhada. Eles entram em um salão vasto e opulento, onde um grande banquete está em pleno andamento. As mesas estão repletas de pratos extravagantes, e o local está cheio de numerosos membros e convidados da família Sanjo. A escala e o luxo do evento sobrecarregam Hiro. Seus olhos se arregalam em puro espanto enquanto ele solta um suspiro de admiração. Ele olha ao redor da sala, pensando que é como o paraíso. Ele observa mulheres abertamente em relacionamentos com outras mulheres, considerando isso a coisa mais natural do mundo. Este, ele percebe, é um mundo de Desco. A rival comenta que também há homens presentes, mas são desenhados com tanta falta de vontade que poderiam muito bem ser elementos de fundo, como seixos ou dióxido de carbono. Ela então acrescenta com um toque de autodepreciação que supõe não ser muito diferente. Em outro lugar, outro jovem observa os acontecimentos. Ele reflete que, embora Hiro possa ser o herdeiro da família principal, é Rei quem herdará o nome Sanjo. Seu olhar se fixa em Rei enquanto ela bebe, o curativo de Hiro claramente visível em seu dedo. A visão o irrita, e ele bate a mão em uma mesa, perguntando-se se essa ação diminuirá os pontos de perfeição dela. Enquanto ele está perto da comida, uma menina pequena de repente corre até Hiro, gritando mamãe, e derrubando comida de seu prato. Assustado, Hiro imediatamente diz a ela para não o chamar assim, avisando-a que suas ações são perigosas. A comoção atrai uma presença formidável. Uma mulher idosa, identificada como a tia-avó da família Sanji e o verdadeiro poder por trás dos panos, aproxima-se com dois assistentes. Ela chama por Hiro, que se vira em choque. A tia-avó começa a emitir uma diretriz, declarando o que ele fará a partir do próximo ano. Ele parou diante dela, aguardando a diretriz. Com um brilho agudo no olhar, a tia-avó deu sua ordem repentina. Hiro deveria se matricular na Academia de Magia hoje. Ele questionou a decisão, perguntando por que ele, de todas as pessoas, fora o escolhido, mas a tia-avó o silenciou imediatamente. Apontando um dedo autoritário, ela deixou claro que ele não possuía o direito de recusar. Ele estava totalmente perplexo. A tia-avó pressionou, perguntando se ele realmente não havia notado que não era hora para complacência. Seus pensamentos se voltaram para a academia, que ele sabia ser o palco principal do mundo de Esco, ponderando que qualquer encontro com os personagens principais certamente ocorreria muito mais tarde. Sua confusão foi recebida por uma enxurrada de memórias hostis. Ele viu os rostos daqueles que o desprezavam, suas acusações de desrespeito e ódio puro ecoando em sua mente. A garotinha, nos braços de uma mulher de cabelos escuros, observava com tristeza, admitindo que havia estragado tudo. A sede de sangue coletiva era avassaladora. A tia-avó confirmou seu status de pária. Ela falou de relatórios crescentes de que ele havia implorado por dinheiro a famílias secundárias e usado o nome Sanjo para fazer ameaças. Ele era tão odiado, disse ela, que ninguém se surpreenderia com sua morte. Uma imagem de um jovem maníaco brilhou na mente de Hiro, o verdadeiro culpado. Mesmo fora do roteiro do jogo, essa pessoa era a pior de todas. Ela então apresentou a Academia hoje como a solução, um lugar onde o apoio direto da família Sanjo o protegeria. Lá, ele poderia estudar magia, tornar-se independente e recuperar sua dignidade. Mas Hiro viu a verdade com uma clareza nauseante. Era mentira. Esta era a oportunidade perfeita da família Sanjo para assassiná-lo, um ponto da trama que ele se lembrava do jogo. Enquanto se afastava mais tarde, ele juntou as peças. A tia-avó havia oferecido seu apoio, dizendo-lhe para fazer o seu melhor enquanto ainda podia, mas ele não tinha ideia do que ela realmente queria dizer. Agora ele entendia o propósito do jantar, tudo tinha sido um prelúdio. Ele contemplou sua realidade sombria. Na história original, seu personagem tinha a mesma bandeira da morte, alvo tanto da família principal quanto das secundárias. A afeição de Rei estava no fundo do poço, colocando-a no estágio de assassinato. Se isso continuasse, a família Sanjo mataria, assim como no cenário. Ele jurou evitar esse destino, custe o que custar. Ele andava de um lado para o outro em seu quarto, sem saber o que fazer. Os personagens principais também estavam profundamente envolvidos em sua morte predestinada, então ele sabia que precisava agir por conta própria. Naquele momento, uma criada sombria brandiu uma arma contra ele. Ele se jogou para o lado, o golpe errando por um triz. Ele recuou em choque. Que diabos? Ele gritou, imaginando se o esquadrão de assassinato já havia chegado.
Diante dele estavam a garotinha e outra criada, esta usando um tapa-olho e carregando uma arma enorme, parecida com um porrete, nas costas. Ele recuou, confuso com a mudança repentina. Questionou a empregada sobre o propósito de sua presença, perguntando-se em voz alta se havia cometido algum engano. Internamente, ele notou que ela era uma personagem que não reconhecia da história original, descartando-a como uma personagem secundária sem importância. Em resposta, a empregada simplesmente pediu desculpas, explicando que a tia-avó dele havia instruído a lhe entregar um item. Ela apresentou o objeto longo e embrulhado em tecido que carregava. Seus olhos se arregalaram em súbito reconhecimento. Ele agora segurava o item, percebendo que era o suporte que sua tia-avó havia mencionado, um dispositivo catalisador de magia. Ele o conhecia como Cook Masamune. No mundo de Tesco, a magia só podia ser ativada através de tais ferramentas. Ele também se lembrou de um detalhe crucial: obter este catalisador específico, o dispositivo único de Hiro, o colocaria na rota da corrupção, um caminho que ele nunca havia seguido por muito tempo porque impedia qualquer romance com a heroína. Ele segurou o punho com força. Ele fez um movimento de teste com a arma embainhada, já impressionado com a sensação. A empregada, notando sua expressão, perguntou se ele havia esquecido sua própria lâmina. Ele esclareceu que não era uma espada comum, pois sua lâmina era formada pela própria magia. Confiante de que a fórmula de ativação ainda estava intacta, ele se preparou para a grande revelação de sua verdadeira forma. Com um floreio, ele apontou o punho para a frente, mas apenas um sopro patético de luz se dissipou na ponta. Sua confiança desapareceu, substituída por uma frustração frenética. A lâmina não aparecia. Ele sacudiu o punho violentamente, tentando descobrir como verificar seu status, mas nada aconteceu. A empregada observava sua luta, sem se impressionar. Uma inspeção mais detalhada das propriedades do catalisador revelou a verdade. Era um orbe mágico ativável com um atributo de luz fraco, capaz de transformação e suporte para destruição. No entanto, sua criação era apenas uma esfera simples. Ele percebeu, desanimado, que o catalisador era basicamente lixo. Ele concluiu que a arma era inútil como estava. Diante de uma montanha de problemas, sua primeira prioridade teria que ser reforçar sua própria força. Tendo trocado para roupas mais práticas, ele anunciou seu novo plano: eles iriam para uma masmorra. A empregada, surpresa com sua declaração repentina, só conseguiu perguntar para onde ele estava indo. Ele se virou, irritado por ela ainda estar presente, e disse-lhe com desdém para ir para casa ou fazer o que quisesse. Inflando as bochechas em desafio, a empregada declarou que ia se divertir um pouco, desejou-lhe boa sorte e deixou claro que iria junto. Ela saiu apressada pela porta na frente dele, enquanto Hiro anunciava sua intenção de ir à loja de conveniência por enquanto. Parando na porta, ela olhou para trás por cima do ombro, com uma expressão de clara irritação ao chamá-lo de idiota. Ele estendeu a mão e a puxou pelo ombro, exigindo saber por que ela insultaria seu próprio mestre. Então, sua postura mudou completamente quando ele de repente perguntou se havia alguém de quem ela gostava, deixando-a totalmente perplexa. Sua empolgação aumentou, seu rosto corando enquanto ele insistia no assunto, perguntando com olhos brilhantes se havia uma garota por quem ela estava interessada. A empregada só conseguia processar que aquilo tinha, de fato, se tornado uma conversa sobre romance. Ela esclareceu que o insulto era simplesmente uma vingança por ele ter intimidado uma de suas amigas empregadas no outro dia. Chamando de loiro falso, ela declarou que não tinha medo dele e o desafiou a demiti-la. Ele só conseguiu fazer uma careta, pensando consigo mesmo que ela sempre encontrava novas maneiras de ser a pior de todas. Sua postura agressiva desapareceu em um instante. Ele se curvou profundamente, admitindo que, não importava como se olhasse, ele estava errado. Ele se desculpou sinceramente e afirmou seu desejo de ir pedir desculpas à garota imediatamente, deixando a empregada momentaneamente sem palavras. Eles chegaram ao escritório de gerenciamento da área de Tóquio. Enquanto um guarda em um posto de controle pedia a permissão deles, Hiro notou a hora tardia e sugeriu que poderiam simplesmente marcar uma reunião para o dia seguinte. O tom do guarda mudou ao reconhecê-lo como o herdeiro da família Sanjou. Uma oficial severa confirmou que eles haviam sido informados de sua chegada, afirmando que não eram necessárias mais verificações. A facilidade de sua passagem fez Hiro dolorosamente ciente da influência de sua família, enquanto um estranho objeto em forma de cubo se materializava diante dele. Além do posto de controle, havia um portal enorme e cintilante, uma masmorra. Essas singularidades haviam aparecido por todo o mundo, e além desta porta em particular, um novo desafio o aguardava. Ele havia chegado à masmorra da estação abandonada na área de Tóquio, um reino de monstros conectado a outro mundo. Tendo conseguido entrar, Hiro se preparou, com um pequeno corte na bochecha, e reconheceu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Atrás dele, a empregada ofereceu uma saudação casual. Ele se vira para a criada que o acompanha, exigindo saber por que ela o está seguindo e qual é o seu nome. Ele ressalta que eles se verão novamente amanhã, então ela bem que poderia lhe dizer. A criada, no entanto, simplesmente estala a língua, irritada. Ela ignora completamente a pergunta dele, questionando em vez disso por que ele estaria em uma masmorra, um lugar que ela considera inútil para ele. Ela se pergunta em voz alta, com um sarcasmo mordaz, se ele já se cansou de garotas humanas e agora pretende seduzir monstros. Enquanto avançam mais fundo nas estruturas dilapidadas da masmorra, ela pergunta se ele está na academia de magia hoje. Ele confirma, afirmando que ela também deve ter visto. Ele então explica seu propósito de estar na masmorra. Ele precisa caçar monstros para obter catalisadores e ganhar experiência. No ritmo atual, ele lamenta, não será capaz de empunhar adequadamente a Masamune Cook. A criada aponta imediatamente uma falha crítica em seu plano.
Ela o lembra que, sem magia, ele não pode ferir monstros e para sequer usar magia, ele precisa de um dispositivo catalisador de magia. As palavras dela parecem avivar sua memória. Agora, em uma rua movimentada da cidade à noite, ele se lembra que conseguiu um dispositivo catalisador de magia e decide verificar seu status e sua pontuação. A criada sugere que ele poderia simplesmente comprar conduítes básicos com sua pontuação, mas ele rapidamente descarta a ideia, afirmando que não é uma opção para ele. Ele detalha o sistema, explicando que o ESCO converte todo o comportamento, conquistas e contribuições sociais de uma pessoa em uma única pontuação. Quanto maior o número, melhor a classificação da pessoa e melhor ela é tratada na sociedade. Com um sorriso confiante, ele ativa seu dispositivo, exibindo seu perfil pessoal. Ele mostra seu nome, Sanjuíro, e seu nível. Mas quando seus olhos pousam em sua pontuação total, sua expressão se desfaz em descrença horrorizada. É um zero perfeito. Ele gagueja, recusando-se a acreditar no número. Ele insiste que não há como ser zero, apontando para um registro em seu histórico de atividades, 30 pontos positivos por prometer pedir desculpas à criada por intimidar um colega de trabalho. Mas, conforme o registro rola, a dura realidade se torna clara. Uma longa lista de ações negativas anula completamente sua única boa ação. As infrações vão desde perder uma aposta e descontar na criada até usar indevidamente a autoridade da família Sanjou para conseguir dinheiro para jogo, estragar o clima para um casal, faltar à aula e até mesmo comer secretamente porções extras de refeições. Ele cerra o punho em frustração, confirmando que sua pontuação é de fato zero. A empregada com o tapa-olho expressa sua incredulidade. Ele explica as consequências terríveis. Nesta região, pagamentos baseados em pontuação são o padrão, dificultando a aquisição até mesmo de necessidades diárias, quanto mais dos condutores de que precisa. Isso torna sua Masamune Cookie completamente inutilizável. Em resposta à sua situação, a empregada de tapa-olho questiona se armas tão básicas são vendidas. Com uma careta, ele revela um bastão tosco com pregos, declarando que terá que se virar com aquilo. Ele observa que pode ser comprado com dinheiro em uma loja de conveniência e até causa dano mágico. Enquanto ele segura a arma improvisada, a outra empregada comenta friamente que não está surpresa que a pontuação dele seja zero, considerando seu comportamento habitual. Ele retruca, insistindo que, como a dívida não é dele, ele não está bem com a situação, e é exatamente isso que o deixa desconfiado. O olhar dela se intensifica enquanto estuda. A pessoa de quem ela se lembra era um canalha que se recusava a treinar e nunca se submeteria a ninguém. Ela se pega questionando se este é realmente o mesmo Hiro que ela conheceu. Virando-se para ir embora, ele comenta que seu pedido de desculpas deve tê-la chocado de verdade, mas diz para ela relaxar, pois há uma primeira vez para tudo. Ela responde que se sentiu da mesma forma quando viu a princesa Yaku pela primeira vez, garantindo que ele se acostumará. Internamente, no entanto, ele sua, questionando se conseguiu esconder suas verdadeiras intenções e lembrando a si mesmo de permanecer vigilante. Sua vigilância é imediatamente testada quando uma pequena criatura de armadura, empunhando uma espada e um escudo, emerge dos escombros. Ele a identifica como um Butknig, reconhecendo-a como um inimigo surpreendentemente forte para uma primeira batalha. Enquanto ele e a empregada observam a criatura, o homem de cabelo espetado observa a distância, com uma faca na mão. Ele reflete que, se houver apenas um, ele pode levar o tempo que for preciso, mas a situação rapidamente se complica. O Butknig começa a brilhar com uma energia sombria e avança a uma velocidade alarmante. Uma expressão de pânico cruza o rosto de Hiro ao perceber o perigo. Seu alarme é justificado quando mais Butknig se materializam de repente, cercando sua posição. Ele grita que eles estão surgindo rápido demais, levando a empregada a sugerir calmamente uma retirada. Em vez de recuar, ela salta por cima da cabeça de Hiro, lançando-se diretamente contra a horda de criaturas. Ela grita para que tanto ele quanto a outra empregada recuem. Ela se moveu como um relâmpago, sua lâmina um feixe de luz que atravessou a forma do monstro com precisão letal. Seu ataque foi tão rápido que a horda foi dizimada em instantes, deixando Hiro e sua companheira olhando incrédulos. Ele não conseguia compreender o poder em exibição, questionando-se se eles eram meros novatos de masmorra aos olhos dela. Quando a ameaça imediata desapareceu, uma nova figura surgiu numa saliência acima deles. Ela questionou o que estavam fazendo em um lugar tão perigoso e os aconselhou a sair antes que fossem mortos. Esta era Lapis Cruella Lumete, uma das 4 heroínas principais. A outra jovem a reconheceu instantaneamente, explicando que Lapis era uma princesa do reino dos elfos, cuja riqueza fazia a família Sanjou parecer pobre. Ela também notou com preocupação que Lapis não era uma heroína que Hiro deveria encontrar antes de entrar na academia. Ele ficou tenso, percebendo que não queria encontrá-la tão cedo. Pelo que sabia do mundo de Esco, Lapis era a personagem número 1 em executá-lo à primeira vista, lembrando-se de uma vez em que ela o fez por algo tão trivial como comer um sorvete guardado. Lapis desceu, comentando que havia ajudado sem pensar, mas talvez não precisasse, já que ele era um homem. Usando um dispositivo catalisador mágico, ela verificou o perfil dele e recuou ao ver que sua pontuação era zero. Até um monstro próximo zombou da revelação. Ele se afastou em pânico, gritando para ela ficar longe porque não queria morrer. Ele perguntou se ela tinha noção do quão perigosa era. Completamente impassível, Lapis sorriu e se ofereceu para acompanhá-lo até a entrada da masmorra para que ele pudesse chegar em casa rapidamente. Sua calma era perturbadora. Ela o encarou diretamente e perguntou o que, exatamente, ele pensava que ela era. Atrapalhado, Hiro só conseguiu encará-la de volta, sem palavras. Sua mente só conseguiu produzir um pensamento. Ela era uma elfa vestida como algum tipo de pervertida. O pensamento deve ter ficado estampado em seu rosto. Lapis se inclinou,
insistindo que sua roupa era um traje formal. Antes que ele pudesse responder, sua companheira criada agarrou sua cabeça, exigindo saber para onde ele estava olhando. Hiro só conseguiu protestar que não tinha culpa. Ele ouviu enquanto Lápis finalmente concordava em falar, revelando que sua pontuação era de impressionantes 30.000. Com uma diferença tão grande, ela o aconselhou que seria melhor simplesmente pedir ajuda a ela. O tom dela mudou de conselheiro para zeloso. Ela declarou que, se palavras não fossem suficientes, ela o treinaria pessoalmente e ordenou que ele se preparasse. Ele achou a situação profundamente estranha, embora apreciasse a energia brincalhona dela quando dirigida a outros. Ser o alvo era uma questão completamente diferente. Sua companheira, no entanto, não teve simpatia, repreendendo por sua falta de noção. Colocando-se entre eles, sua companheira aceitou formalmente o desafio. Ela pediu desculpas à princesa pela aparente grosseria de Hiro, prometendo repreendê-lo mais tarde, deixando-o atordoado com a intervenção dela. Lápis alegremente estabeleceu os termos do duelo. Se ela perdesse, uma possibilidade que ela considerava quase impossível, ela lhe daria tudo o que tinha. Em resposta, ele declarou sua própria condição: se vencesse, queria o catalisador dela. Com os termos definidos, sua serva lhe entregou uma arma rústica, parecida com um porrete. Seus olhos se estreitaram em foco. Ele sabia que ela era uma arqueira famosa, mas a postura atual dela e a falta de um arco sugeriam uma abordagem diferente. Sua companheira sugeriu discretamente que ele provavelmente deveria desistir. Um sorriso confiante se espalhou por seu rosto enquanto ele respondia que estava bem ciente das probabilidades. O sorriso se transformou em uma expressão de determinação feroz. Ele riu, confessando à sua companheira perplexa que havia passado inúmeras horas treinando e elaborando estratégias com o único objetivo de derrotar Lápis. Inconsciente da determinação dele, Lápis ofereceu uma desvantagem generosa. Ele poderia usar qualquer arma, fazer os primeiros 10 movimentos, e ela não se moveria de seu lugar. Antes que ela pudesse terminar a frase, ele explodiu em ação, avançando com uma velocidade estonteante. Os olhos dela se arregalaram de surpresa, não com o ataque, mas com o descuido dele. Ela gritou que ele havia esquecido seu catalisador mágico, reconhecendo o alto desempenho do item, mas questionando a imprudência de seu avanço. Seu foco permaneceu inabalável. Ele sabia que o catalisador poderia ser equipado em sua própria lâmina, a Kuki Masamune, e estava determinado a adquiri-lo. No entanto, ele precisava levar em conta o rápido tempo de reação dela. Ele avança, plenamente ciente de que um ataque direto contra ela é considerado uma derrota garantida. Embora seus atributos base sejam altos, sua proficiência em combate corpo a corpo é apenas acima da média, nada excepcional. Ele encurta a distância em um instante, com um sorriso confiante nos lábios. Ele conhece bem a personalidade dela. Lápis nunca conseguiria atirar em um oponente desarmado. Em um movimento rápido, ele agarra o braço dela enquanto a outra mão vai em direção ao catalisador mágico dela. Com um asterisco pop asterisco distinto, um componente do dispositivo se solta em sua mão, fazendo-a gritar de surpresa. Com um asterisco clique asterisco suave, ele salta para trás, com o componente agora firme em sua mão. Lápis, com a expressão endurecida de irritação, exige saber se ele está zombando dela e declara que não vai mais se conter. Antes que ela possa agir, seu próprio catalisador mágico desaparece em uma nuvem de luz, deixando-a atônita. Ela só pode observar, perplexa, enquanto ele habilmente anexa a peça que roubou dela ao cabo de sua própria espada embainhada com um asterisco claca asterisco seco. Ele desembainha sua lâmina, a Kuki Masamune agora pulsando com o poder do catalisador dela. Ele a encara, com uma expressão intensa, e aponta sua maior fraqueza. Apesar de toda a sua força, ela ainda paralisa quando confrontada com o inesperado. Enquanto o chão da arena racha e se despedaça ao redor deles, ele salta no ar, com sua espada energizada apontada diretamente para a princesa élfica ainda paralisada. O duelo termina. Com um pequeno curativo na bochecha, ele faz um sinal de positivo e declara sua vitória. Lápis está chocada, recusando-se a aceitar o resultado. Ela exige saber se seu dispositivo mágico estava com defeito, mas ele confirma que estava funcionando perfeitamente. Ele então revela o truque. O condutor que ele está usando é o dela. Ele explica que o pegou emprestado quando passou por ela mais cedo, deixando-a com o seu, que estava com defeito. A revelação a deixa sem palavras, em choque. Ela gagueja, chamando-o de covarde. Ele descarta a acusação, afirmando que conceitos como covardia não têm lugar em uma batalha real. Ele diz a ela sem rodeios que a tola é ela, por subestimar seu oponente e conter seu próprio poder. Suas palavras a deixam atordoada e incapaz de responder. Ele segurava a Kuki Masamune, agora aprimorada com o catalisador dela, e perguntou se ela tinha alguma reclamação. Lápis só conseguia encarar, paralisada em silêncio. Com um sorriso confiante, ele declarou que, assim como haviam combinado, ele levaria tudo. Ele notou a generosidade dela antes de se virar para ir embora. O rosto dela ficou vermelho, lágrimas brotando em seus olhos enquanto ela tremia de humilhação e raiva contida. Observando a cena, sua criada comentou que não gostou desse resultado, principalmente por ele ter deixado a partida terminar com sua oponente em lágrimas. Visivelmente nervoso, Hiro recuou, sugerindo que talvez levasse apenas um item. Ela então revelou sua intenção original, esmagá-lo em pedaços com sua clava ensanguentada. Ela esclareceu que estava apenas eliminando monstros que se aproximaram demais durante o duelo, tudo isso enquanto Lápis continuava a chorar por perto. Aterrorizado com a ameaça de execução, ele se apressou para consertar as coisas. Ele rapidamente ofereceu a Lápis um catalisador diferente, prometendo devolver o extra que havia pego. Enxugando as lágrimas, ela concordou docilmente, mas sua docilidade desapareceu em um instante. Ela agarrou o braço dele, com uma determinação ardente nos olhos, e agradeceu pela orientação.
Ela exigiu outra partida, prometendo lutar com força total desde o início. Seu desafio repentino deixou tanto Hiro quanto sua criada sem palavras. Enquanto processava a exigência dela, Hiro refletiu sobre sua vitória. Ele admitiu que a sorte foi um fator, mas sua habilidade de ativar a Kuki Masamune, mais importante, evitar acionar a rota de relacionamento negativa de Lápis, foi devido ao seu vasto conhecimento por ter jogado Esco em sua vida anterior. Ele se sentia confiante de que esse conhecimento prévio lhe permitiria evitar todas as armadilhas mortais à frente. Seu verdadeiro objetivo ficou claro em sua mente: usar seu conhecimento para garantir que ele, Sanjou Hiro, não se tornasse um obstáculo entre as heroínas da história. Ele guiaria os eventos para um futuro onde elas pudessem seguir seu relacionamento sem interferência. Lápis, no entanto, interpretou completamente mal seu silêncio determinado. Desculpe, eu desisto. Eu perdi, disse ela, com a voz carregada de sarcasmo, antes de gritar que ele estava claramente tentando entregar a partida. Ela o jogou no chão, prendendo-o sob sua arma com uma intensidade furiosa. Então lute com tudo, ela exigiu. Imobilizado e sobrecarregado, Hiro só conseguia pensar que ia morrer, a vontade de lutar já se esvaindo dele. De lado, sua empregada observava o espetáculo, desejando silenciosamente uma trégua do caos. Nas profundezas abandonadas de uma estação de trem em ruínas, criaturas semelhantes a goblins avançam pelos trilhos. Diante delas, um jovem de cabelo claro e espetado desembainha calmamente uma katana, sua silhueta se destacando na penumbra. Ele se move num piscar de olhos, sua lâmina um arco prateado que corta os monstros sem esforço. A batalha termina em um instante. Com um sorriso triunfante, ele observa os pontos de experiência se materializarem, refletindo sobre como tudo começou no dia seguinte à sua reencarnação turbulenta. Após o desafio da masmorra, uma pequena bolsa de saque aparece. Ele se sente confiante de que, com sua espada, a Kuki Masamune, as coisas serão fáceis. Um pensamento fugaz e culpado de uma Lápis angustiada cruza sua mente, reconhecendo que ele deve isso a ela. Ele prossegue pela estação em ruínas de Tóquio, o nível mais baixo desta masmorra. Ele nota para si mesmo que coletou uma boa quantidade de condutores, que devem ser úteis. Interrompendo seu avanço, ele ergue uma carta brilhante, decidindo que é hora de usar um pouco de magia de aprimoramento de verdade. Por trás, sua atendente criada observa, pensando que, embora ele pareça confiante, ainda há algo incerto sobre ele. A criada olha ao redor do salão desolado, perguntando-se por que está o acompanhando e questionando se este é realmente o nível mais baixo. Ele percebe a expressão dela e pergunta se ela ainda está incomodada com algo, mencionando que já pediu desculpas ao colega dela. Com um bufo, ela descarta a preocupação dele. Enquanto continuam, seus olhos de repente se fixam em uma figura espreita em uma porta próxima. Ela para abruptamente, apontando para o corredor sombrio e alertando de que há alguém ali. Eles viram a esquina e encontram Lápis, vestida com um moletom, tentando se esconder atrás de um pilar. Ele a chama pelo nome, sem se impressionar, perguntando se ela realmente considera aquilo um esconderijo. Assustada, ela se sobressalta. Ela sai desajeitadamente, declarando que é uma tática de defesa de canto. Ele comenta secamente que ela está muito nervosa para que isso seja eficaz. A criada a reconhece, pensando consigo mesma: o cara da pontuação 0. Lápis faz uma pose, proclamando que o destino os uniu para seu 100º encontro e que eles devem resolver as coisas agora. Indiferente, ele recusa categoricamente. Ele murmura que entende porque ela continua a persegui-lo, mas ela reclama que ele não está ouvindo. Ela presume que ele queira acertar as contas da derrota de ontem, mas então faz uma pergunta mais urgente: como ele conseguiu entrar na masmorra? Ele sorri com desdém, explicando que, com uma pontuação 0, a agência supervisora nunca lhe daria uma permissão. No entanto, graças às suas conexões familiares, a família Sanjou, ele conseguiu contornar todo o processo. Mudando de assunto, ele aponta para a roupa dela, lembrando-a de que ela a chamou de traje formal. Ele expressa a preocupação de que uma princesa elfa vestida daquela maneira se encontrando com um homem seria um problema se alguém os visse. Ela descarta completamente as preocupações dele. Para ela, a vergonha de perder constantemente para um cara de pontuação 0 é muito mais significativa do que ser vista com ele. Ela argumenta que, como considera no mesmo nível de um inseto, ninguém faria alarde. Ela esclarece que não tem esse tipo de preconceito, pelo menos não em relação a ele no momento. Em sua opinião, menosprezar os homens é apenas senso comum. Ao ouvir isso, ele toca a orelha e responde com uma sinceridade fingida que está profundamente honrado, já que ter uma conversa agradável com ela é uma ocorrência excepcionalmente rara. Ignorando o sarcasmo dele, ela diz para ele não tentar salvar as aparências ou agir com humildade enquanto começa a equipar manoplas e grevas blindadas sobre suas roupas casuais. Com um sorriso determinado, ela declara que não vai desistir da partida deles. Ela o importuna, chamando de maníaco por batalhas e insistindo para que ele se prepare. Finalmente cedendo, ele concorda em lutar apenas o suficiente para acalmá-la. Enquanto se preparam, ela reflete sobre sua insistência. Não é que ela goste de importunar os fracos, mas algo na maneira como ele lutou no dia anterior pareceu errado. Seus pensamentos são interrompidos quando uma mão enorme e blindada agarra seu ombro. Um cavaleiro imponente em armadura de placas completa, empunhando uma espada larga, surgiu das sombras, e o guerreiro só consegue olhar, chocado. Ele reage instantaneamente a outro ataque surpresa, descartando-o como os mesmos truques sujos de sempre. Ele grita para todos se abaixarem, saltando para frente e derrubando uma jovem arqueira no chão bem no momento em que um agressor invisível ataca. O guerreiro protege a garota com seu corpo enquanto um punho blindado massivo esmaga o chão onde eles estavam, lançando faíscas.
Ele rende os dentes, imaginando quem poderia ser esse novo oponente problemático. A fonte do ataque é uma armadura animada e imponente, envolta em uma aura sombria. É um encontro raro, um evento súbito em uma masmorra onde um monstro de alto nível aparece em uma área muito acima de sua dificuldade esperada. Ele reconhece a criatura como uma armadura fantasma flutuante, um espírito vingativo nascido dos rancores de monstros do tipo cavaleiro. Uma súbita percepção o atinge. Ele deve ter acidentalmente ativado as condições para seu aparecimento ao caçar tantos deles no dia anterior. Ele pega a arqueira nos braços. Ela protesta, insistindo que consegue ficar de pé sozinha, mas ele pede desculpas e a segura firme. Ele diz a ela que suas pernas claramente cederam de medo e, como ela só faria barulho se ele apontasse isso, ele simplesmente ficará quieto e a carregará. Ainda segurando, ele volta seu olhar para a iminente armadura fantasma. Ele observa que o inimigo certamente não vai esperar que ela se recupere. Em outro lugar, a empregada com o tapa-olho recebe uma ordem para ir para a entrada. Ela retruca que já estava planejando fazer isso, observando que a armadura fantasma flutuante é altamente durável e que Lápis agora está fora de combate. O guerreiro decide um curso de ação, declarando que a melhor das 36 estratégias é fugir. Ele ergue sua arma em forma de bastão, invocando os comandos condutor e conectar enquanto a energia mágica começa a girar ao seu redor. Ele prepara seu feitiço, alterando rapidamente seu próprio corpo. Ele aprimora seus nervos ópticos, reforça sua musculatura e esqueleto, e gera uma camada superficial de mana. Com seus preparativos completos, ele se apronta para a ativação do feitiço. Com seus preparativos completos, ele libera seu poder, gritando o nome do feitiço, projeção de aprimoramento. A garota arqueira em seus braços olha incrédula, chocada por ele ser capaz de usar uma forma tão avançada de magia. Ele revela a natureza de seu feitiço, uma fórmula conhecida como magia esco, que pode ser conjurada combinando condutores. Este feito só é possível graças à camada superficial de mana que ele adquiriu recentemente. Com o feitiço lançado não como um ataque, mas como uma distração, ele pega a jovem arqueira no colo e declara que a prioridade imediata é escapar. Ele deduz que, não importa quão forte a criatura seja, o sistema a impede de persegui-los por diferentes andares da masmorra. A assassina vestida de empregados segue enquanto corre em direção à saída. O perseguidor, no entanto, reage com um propósito rápido. A armadura fantasma flutuante ergue seu escudo, o metal rangendo sob a tensão de seu movimento súbito. A figura blindada arremessa seu escudo como um disco. O guerreiro olha para trás, seus olhos se arregalando enquanto o projétil giratório passa zunindo por ele. O escudo não os atinge, mas encontra seu alvo na única saída. A assassina observa enquanto ele se choca contra o portão de saída, despedaçando a estrutura em uma nuvem de poeira e destroços. Ele para bruscamente, ainda carregando a garota, com o rosto contraído de frustração. A rota de fuga está completamente bloqueada por escombros, com o escudo do inimigo cravado nos destroços. Isso, ele percebe, é um problema sério. Virando-se para o cavaleiro fumegante, sua frustração dá lugar a um sorriso desafiador. Ele chama a armadura, perguntando sarcasticamente se ela sentiu sua falta. De repente, Lápis está de pé, parecendo firme o suficiente para se sustentar. O guerreiro olha para ela, surpreso. Ela observa que a magia dele provavelmente acabará primeiro e questiona se eles realmente conseguirão despistar o oponente. Seu olhar se desvia para um estranho cubo flutuante próximo. Ela reconhece que, embora não possam ignorar as armaduras espirituais, também não encontraram nenhum portão dimensional que leve para fora. Com determinação, ela declara ao guerreiro que é hora de continuar a partida deles. A expressão do guerreiro se ilumina com uma ideia. Ele desafia Lápis. Se ela derrotar o pedaço de metal, ele considerará a vitória na partida. Ela reage com incredulidade, gritando que é impossível vencê-lo. Ele zomba dela, questionando sua bravata anterior sobre um jogador de pontuação 0 enfrentar um inimigo poderoso. Lápis admite, frustrada, que ainda não consegue se mover bem o suficiente para correr. Internamente, o guerreiro sorri, pensando que ela tem uma mente de batalha e certamente morderá a isca se ir apresentar a situação como uma luta. Ele se agacha, olhando para Lápis com uma determinação feroz. Ele diz a ela que se tornará suas pernas, permitindo que ela esmague o rosto presunçoso de seu adversário de armadura. Ela o questiona, perguntando se formar uma equipe invalidaria os termos de sua partida. Ele descarta a ideia, admitindo que, como um jogador de pontuação 0, não conhece as regras oficiais. O que ele sabe, afirma com convicção, é que não pode permitir que ela morra ali. Suas palavras parecem afetá-la, e ela dá uma piscadela pequena, quase brincalhona, antes que sua expressão se endureça. Virando-se para a armadura fantasma, o guerreiro brada sua intenção de derrotar a criatura e transformá-la em sucata. Ele então pede desculpas em voz baixa, percebendo que em seu jardim Yurik ideal, nenhuma garota deveria faltar. Enquanto a armadura avança, ele grita um comando tático para que ela ataque pela esquerda. Lápis obedece instantaneamente, mas o poderoso contra-ataque da armadura a faz recuar. Ele imediatamente avista uma abertura em sua defesa e a avisa. Ele explica que atacar o exterior é inútil, seu núcleo resistente ao verdadeiro corpo. Ele pergunta se ela consegue perfurá-la através das frestas da armadura. Com um grito desafiador, ela avança, querendo saber com quem ele pensa que está falando. Sua arma atinge o peito da armadura, e um clarão de energia explode no ponto de impacto. O golpe acerta e, por um momento, parece ter funcionado. Ele observa, no entanto, que o poder de fogo dela provavelmente é insuficiente. A armadura permanece de pé, aparentemente ilesa. Vendo a armadura preparar sua lâmina, ele decide que não tem outra escolha.
Ele declara que tornará o alvo mais fácil para ela acertar, e então a agarra por trás de repente, para o choque dela. Ele ativa o que chama de seu único e exclusivo aprimoramento físico final. Com uma onda de poder, ele salta na perna da armadura, cravando sua própria arma profundamente na articulação com um rugido gutural. O aprimoramento é um sucesso, a perna da armadura se estilhaça, criando a abertura de que precisavam. Enquanto recua, ele grita em triunfo. Lápis aproveita a oportunidade, mergulhando pela fresta com sua lâmina apontada diretamente para o núcleo brilhante e exposto. Seu golpe atinge o alvo. Com um grito metálico, a armadura fantasma se estilhaça sob a força do impacto, sua forma explodindo em fragmentos. No chão, Iro-Sanji observa maravilhado, enquanto o jovem de cabelo espetado assiste com uma calma distante, considerando o resultado esperado. Triunfante, ela despenca pelo ar, uma risada alegre ecoando no espaço cavernoso. Ao aterrissar, ela imediatamente joga os braços ao redor de Iro, comemorando a incrível vitória. Seus olhos brilham de empolgação enquanto ela questiona como ele poderia ser 1.0 depois de tal demonstração. Sua força se esvai. Ele desaba no chão, ofegante, dizendo que está completamente esgotado e sem mana. Lápis olha para ele, sua comemoração se transformando em preocupação. Enquanto ela se preocupa com Iro, o homem de cabelo espetado e sua companheira com traje de empregada se aproximam. Ele declara que a vitória é totalmente de Lápis, afirmando que ninguém além dela poderia ter acabado com aquela pilha de sucata. A assassina o interrompe, dirigindo-se a seu companheiro. Ela agradece secamente, comentando que foi poupada do trabalho de relatar a morte de Iro-sama. Lápis confronta o homem, exigindo saber de onde vinha sua certeza. Ela questiona por que ele tinha tanta certeza de que ela conseguiria derrotar um monstro raro, levando-se ao limite daquela forma. Ela chama a própria pergunta de tola, mas seu olhar permanece fixo nele, aguardando uma resposta. Ele responde com confiança inabalável que é claro que acreditaria na heroína de Esco, especialmente uma com uma pontuação de 30.000. Virando-se para sua companheira, ele a instrui a derrotar o chefe no andar mais baixo. Enquanto se preparam para partir, Lápis pergunta seu nome. Com uma piscadela charmosa, ele anuncia que seu nome é Yamada Taru. A assassina ao seu lado permanece com o rosto impassível, nada impressionada com seu jeito. Lápis repete o nome suavemente, um sorriso pequeno e pensativo se formando em seu rosto. Ela reflete consigo mesma que pessoas como ele também existem neste mundo. Ela estava ao lado da criada enquanto o rival, Yamada Taru, as avisava para ficarem longe de Iro. Ele descreveu Iro como um canalha que se mete com garotas e, além disso, tem uma pontuação de 0. Ele parecia particularmente desconfiado de quão rápido Lápis e Iro se deram bem, tendo se conhecido apenas no dia anterior. Sua preocupação externa, no entanto, era uma fachada para uma súbita e intensa percepção. Seu sentido Yuri estava gritando para ele, talvez Lápis e a criada tivessem vindo juntas. O pensamento o levou a um frenesi de alegria. Ele imaginou que elas o estavam usando como desculpa para se encontrarem, visualizando-as em um abraço romântico. Ele celebrou esse novo casal à primeira vista. Lápis, envergonhada, insistiu que era apenas uma roupa ocasional, enquanto a criada permanecia impassível. Independentemente de suas fantasias, a missão deles foi um sucesso. Lápis havia eliminado o chefe do andar mais baixo com um único golpe, permitindo que todos retornassem em segurança para o mundo exterior. Alguns dias se passaram e a vida voltou a uma rotina familiar. Duas jovens caminhavam juntas por um viaduto. De repente, a garota de cabelo curto tropeçou, gritando enquanto caía para a frente. Sua companheira se virou bem a tempo de vê-la tropeçar. Ela caiu em cima da amiga, pedindo desculpas imediatamente e tentando se levantar. A amiga, no entanto, disse que estava tudo bem e sugeriu que ficassem assim por mais um tempo. Isso não foi um acidente. Perto dali, o rival comemorava sua bem-sucedida emboscada a Yuri em via pública. Ele refletiu que seu hábito de corridas matinais, mantido desde antes de sua reencarnação, era essencial, pois a estamina é crucial para conquistar jogos Yuri. Seus pensamentos se voltaram para a mecânica de Esco. Ele considerou como a força de um mago depende inteiramente de seus atributos pessoais. Um gráfico dos atributos de Iro apareceu em sua mente, mostrando valores excepcionalmente baixos em geral, especialmente em poder mágico. Ele sabia que, sem poder mágico suficiente, até mesmo um bom catalisador resulta em feitiços fracos e exaustão rápida. Ele continuou sua corrida, refletindo sobre seu próprio treinamento. Embora as pontuações pudessem aumentar as habilidades, a única maneira de aumentar o poder mágico era através de um treinamento tedioso e constante. Seu método era correr maratonas usando magia de aprimoramento corporal. Ele havia desistido disso, decidindo que era melhor apenas correr normalmente depois que sua magia se esgotasse. Enquanto corria, ele notou com certo desconforto que vinha havendo mais magos por aí ultimamente. Ele sente um mal-estar, notando um par de mulheres com orelhas de elfo observando de um banco próximo. Algo na situação parece errado. O jovem é subitamente parado por uma empregada usando um nariz e óculos falsos cônicos. Ele imediatamente a desmascara, mas ela finge ignorância, alegando que ele se enganou de pessoa. Ela remove o disfarce, revelando seu tapa-olho. Com um olhar severo, ela se apresenta como empregada delta da família Sanjo, chamando de tolo por confundi-la. Ele retruca que a farsa dela foi completamente descoberta. Ele decide deixar o assunto com a empregada de lado por enquanto. Sentindo os olhos das elfas nele, ele assume que estão fofocando sobre ele ser uma criatura rara. Com o calor da corrida, ele entra para beber algo. Ao entrar no grande saguão, ele é imediatamente confrontado por Lápis.
Parada no topo da escada com as mãos na cintura, ela grita que ele está atrasado e que deveria ter enviado uma mensagem se fosse correr por 2 horas. Ele fica parado, exausto e suando, enquanto ela continua sua reclamação. Lápis afirma que, se não fosse por uma mensagem dos guardas, ela teria ficado presa esperando do lado de fora. Ela então pergunta diretamente por que ele está ali. Ela então o provoca, chamando de Yamada com da família Sanji e comentando sobre sua mentira descarada. Lápis explica que é fácil encontrar informações pessoais, especialmente porque não há muitos nobres com pontuação 0 que entram em masmorras. Suas palavras revelam que a empregada Delta a deixou entrar, e Lápis nota que a empregada ainda guarda rancor. O rival fica chocado, percebendo que os guardas que enviaram a mensagem deviam ser as elfas que ele viu antes, o que significa que elas estavam vigiando seu percurso de corrida. Em outro lugar, outro jovem identifica corretamente as companheiras de Lápis como arqueiras Mikage, sua unidade de guarda pessoal. Ele as reconhece como as 12 beldades élficas de elite do jogo, concluindo que, se estão reunidas, Lápis deve ter um inimigo. Ele sorri, imaginando-se algum tipo de drama familiar. De volta ao interior, Lápis pergunta onde fica o quarto dele. Ele desconversa, questionando as razões dela e notando que as elfas vieram com ela. Ela descarta a preocupação dele como razões pessoais, depois afirma que o quarto dela fica no final do corredor do segundo andar, acrescentando que o quarto ao lado serviria para ele. Ela parou na porta dele e anunciou categoricamente que moraria ali a partir de hoje. A declaração dele o deixou gaguejando, tentando explicar que, quaisquer que fossem os motivos dela, ela deveria simplesmente ir para casa. Ele insistiu que até mesmo garotas Yuri deveriam saber que não se deve invadir o quarto de um homem, uma lição da aula de educação moral. As palavras não faziam sentido, sua mente lutava para processar a declaração dela. Ele inflou as bochechas, exasperado, mas ela continuou, imperturbável. Virando-se de costas para ele, ela explicou que o último encontro deles pareceu mais uma simples cooperação. Ela argumentou que morar juntos tornaria a competição deles mais fácil e conveniente até que as coisas se resolvessem, apresentando isso como um arranjo perfeitamente lógico. Com uma piscadela brincalhona, ela apontou para ele, com um sorriso confiante no rosto. Ela o chamou de Sanjou-Iro-kun e declarou que ele não deveria pensar que poderia escapar dela. As palavras dela, e o uso daquele nome, o levaram a um colapso. Ele agarrou a cabeça, gritando em pura frustração, dizendo para ela não mexer com ele. Enquanto isso, sob o céu noturno da vasta cidade, outra figura observava. Uma mulher de longos cabelos escuros repousava a mão no cabo de sua katana. Ela refletia sobre os eventos recentes envolvendo Lápis, achando notável que aquele que admitiu a derrota e agora buscava uma revanche, aquele que havia despertado seriamente o interesse de alguém tão poderosa quanto ela, fosse um homem humano, de todas as coisas. Um sorriso confiante surgiu em seus lábios enquanto ela pronunciava o nome em voz alta, Sanjou-Iro. Sua presença irradiava uma aura de imenso poder, um sinal claro de uma nova e formidável jogadora entrando em campo. Uma imponente mansão de vários andares se ergue sob um céu claro, sua grandiosa arquitetura sugerindo grande riqueza e história. Na entrada, uma cena surpreendente se desenrola. Lápis, à frente de um grande grupo de elfas, anuncia sua chegada. Ela explica que todas as 12 do tiro com arco de Mikage, junto com sua bagagem considerável, ficarão sob seus cuidados. Com um leve desequilíbrio, ela comenta que as casas para pessoas são bem pequenas. Ela então volta sua atenção para Sanjou-Iro, ordenando que ele ajude a carregar as coisas. Ele aponta para si mesmo, questionando seu envolvimento. Ele esclarece que, embora esteja morando lá sozinho por enquanto, a casa pertencerá futuramente à herdeira, Rei. Suas palavras pairam no ar enquanto a magnitude da propriedade se torna aparente. De uma vista aérea, a vasta propriedade com sua casa principal, jardins e prédios anexos é revelada. Ele lamenta internamente que é grande demais e que não tinha ideia do que fazer com tudo aquilo. Ele estava contemplando exatamente esse problema, desejando poder compartilhá-lo com alguém, mas certamente nunca imaginou compartilhá-lo com um grande grupo de elfas barulhentas. Nesse momento, mais delas chegam em um veículo robusto, gritando para todos abrirem caminho para mais bagagem. Lá dentro, o grupo não perde tempo em se sentir em casa. Enquanto Iro carrega caixas escada acima, algumas das elfas se maravilham com a quantidade de pinturas famosas que revestem as paredes. Uma elfa avista um quarto de esquina no primeiro andar e imediatamente o reivindica, para o descontentamento divertido de sua companheira. A empolgação delas com a decoração continua, para o desgosto de Iro, que luta com sua carga. As elfas admiram a arte, como anotando uma peça de estilo completamente diferente e outra elogiando seu bom gosto, alheias ao seu sofrimento. Ele para por um momento, e o caos se dissipa ao fundo. Sua expressão se torna séria enquanto um pensamento se cristaliza em sua mente, falando no tiro com o arco de Mikage. Seus pensamentos se voltam para a liderança do grupo. Exausto, ele se senta no chão e se pergunta onde elas estão. Nesse momento, a arqueira de Mikage encapuzada aparece, informando a outra elfa que há mais uma pessoa guardando o lápis e que a bagagem delas vai para um quarto específico. De repente, uma voz alegre chama, Iro-san. Atraído pelo chamado, ele abre uma porta próxima e fica sem palavras. Duas jovens elfas, enroladas apenas em toalhas, acabaram de tomar banho. Uma agradece alegremente enquanto segura uma garrafa, enquanto a outra repreende por andar por aí daquele jeito. Iro só consegue olhar, em silêncio atordoado. Na área de banho da mansão, duas das elfas recém-chegadas, ainda enroladas em toalhas, discutem sobre seu novo colega de casa. Uma comenta que ouviu dizer que Iro é um mulherengo notório, mas ele simplesmente entrou enquanto elas estavam lá sem pensar duas vezes. A outra elfa considera que,
Como a companheira encapuzado deixou passar, talvez ele não seja tão desprezível quanto os rumores afirmam. Perto dali, a elfa encapuzada permanece de guarda silenciosamente, enquanto o próprio Hiro fica perto da porta, aparentemente alheio à conversa delas. Enquanto ele está diante da porta do balneário, uma voz alegre chama seu nome, Hiro. A voz pertence a Lápis, que acena para ele com um sorriso radiante. Ela pergunta se ele terminou de ajudar e pede um momento de seu tempo. Ela explica que, como todos querem se dar bem, precisa que ele explique as regras da casa. Hiro parece que está prestes a intervir. Antes que ele possa falar, ela continua, detalhando seu problema. Como estão tentando viver em um quarto de tatame, ela descobriu que não consegue dormir sem uma cama. Ela então aponta que o quarto dele, o de esquina no segundo andar, convenientemente tem tanto uma cama quanto tatames. Com um estalar de dedos triunfante, Lápis apresenta sua solução simples. Se eles trocarem de quarto, o problema está resolvido. Percebendo as implicações, Hiro imediatamente foge em pânico. Enquanto ele foge, Lápis faz uma oferta final, prometendo que, se ele concordar em trocar, ela fará com que as garotas da arquearia Mikage o ajudem. Sem que ela veja, a mão de Hiro brilha enquanto ele ativa múltiplos aprimoramentos corporais. Em seguida, se lança para longe com força explosiva. Naquele exato momento, em um lugar completamente diferente, o outro Sanjo Hiro é violentamente lançado para o céu. Ele grita de terror e incredulidade, perguntando-se o que diabos está acontecendo e lamentando que isso pareça exatamente a sequência de abertura de um jogo erótico. Ele aterrissa com força em um parque próximo. Caído em um banco, ele suspira, resmungando para si mesmo sobre para onde foi o romance florescente entre as garotas e por que os eventos sempre parecem girar em torno do cara. Seus pensamentos se voltam para sua própria situação. Se ele vai morar com Lápis e as outras garotas da arquearia Mikage, as coisas certamente ficarão complicadas, especialmente com a princesa fazendo propostas tão estranhas. Ele decide deixar o assunto de lado por enquanto, com a mão pousada no cabo de sua espada. Ele conclui com uma resolução interna firme. Há mais alguém que também deveria ser trazido para esta situação. Ele checou o relógio ansiosamente, percebendo que a situação era ruim. Enquanto ajudava na mudança, ficou de olho em seus convidados, mas não os viu. Ele imaginou que chegariam na hora do jantar e decidiu preparar a mais fina e luxuosa hospitalidade para a chegada deles. Enquanto ele se preocupava, uma figura determinada se aproximava. Ela sabia que, para um primeiro encontro com aquele, era um requisito absoluto passar primeiro pela princesa, e pretendia mostrar que estavam em termos amigáveis. Enquanto isso, a princesa Lápis, que havia parado em um parque, procurava por Hiro após seu desaparecimento repentino. Ela raciocinou que, seguindo a pista de corrida, conseguiria voltar para a vila antes do jantar, e pensou que havia uma chance de Hiro também passar por ali. Antes que Lápis pudesse encontrar alguém, o outro Hiro foi confrontado pela misteriosa espadachim. Com um rosto obscurecido pela sombra, ela o identificou como o guerreiro que derrotou o Lápis, afirmando que encontrá-lo sem a princesa por perto era um problema. Ele a encarou em choque, completamente perplexo com suas palavras e sua preocupação sobre alguém ter uma pontuação baixa. Sua confusão rapidamente se transformou em indignação. Ele exigiu saber por que ela estava ali, argumentando que, se a teimosa Lápis havia reconhecido alguém, então deveria ser uma pessoa poderosa como ela a medir seu valor. Ela não deu atenção à explosão dele, seu olhar era afiado e inabalável. Com uma finalidade silenciosa, ela deixou sua escolha clara. Sanjo Hiro. Eu escolho você. Com um sorriso confiante, ela revelou sua identidade, Astemil Krui Baker Lixia. Ela não era apenas a outra guarda-costas de Lápis, mas também sua mestra, a guerreira mais forte da capital sagrada da nação élfica. E ela estava interessada nele. Essa informação causou uma onda de choque no outro Hiro. Ele se lembrou de Astemil do jogo Esco como uma personagem de ajuda na Rota da Lápis. Mas ele também se recordou de um detalhe crítico e aterrorizante. No jogo, Astemil vê o personagem dele como um inimigo declarado. A constatação o atingiu como um golpe físico. Sua memória se provou profética. Em um lampejo, ele se viu caído, derrotado no chão, enquanto Astemil o encarava, katana em mãos. Enquanto espectadores questionavam sua misericórdia, ela o descartava friamente como uma praga que se aproximou da princesa com mais intenções. Sua expressão é fria, seu julgamento, absoluto. Misericórdia, ela declara, é desnecessária. Esta é Astemil, conhecida pelos jogadores como a juíza, e para Hiro, seu pior pesadelo. Enquanto Lápis pergunta alegremente se devem começar, Sanjo Hiro intervém rapidamente, tentando explicar que sua vitória sobre Lápis foi um acaso, admitindo que só venceu porque pegou emprestado o catalisador dela. Seu apelo é ignorado. O olhar de Astemil se endurece enquanto ela simplesmente diz para ele se preparar. Uma onda de intenção assassina pura e genuína atinge Sanjo Hiro, uma pressão diferente de tudo que ele já enfrentou. Ele se prepara, percebendo que a luta é inevitável. Ele não tem tempo para hesitar, gritando enquanto invoca seu poder, ativando uma projeção aprimorada. Mas a espadachim se move com uma velocidade estonteante, seu golpe partindo o banco do parque onde ele estava um instante atrás. Ele aterrissa com força, a madeira estilhaçada é um testemunho de sua fuga por um triz. Se não tivesse reagido, teria sido partido ao meio. Sua sobrevivência, no entanto, provoca uma reação curiosa. Lápis observa surpresa, comentando que ele desviou do ataque. Ela mostra a arma que Astemil usou, um simples galho de árvore. A revelação choca Sanjo Hiro. Vendo que até mesmo um simples galho foi desviado, Lápis decide que uma abordagem mais séria é necessária.
Ela supõe que pode muito bem desembainhar sua própria lâmina, lançando uma pergunta ao ar. Quem é o mais forte no mundo de Esco? Sua pergunta paira no ar, embora a resposta seja conhecimento estabelecido. Qualquer jogador diria que Astemil. Enquanto os elfos normalmente se destacam em magia e agilidade, Astemil é uma anomalia. Seus atributos estão todos no máximo, dando a ela o maior crescimento geral de qualquer personagem e tornando-a totalmente impecável em batalha. Ela é, em essência, uma personagem excessivamente poderosa, ou quebrada. Com sua verdadeira lâmina agora em mãos, ela se prepara para o próximo ataque. Ela não lhe dá tempo para se recuperar, avançando mais uma vez. Sanjuíro percebe com um horror crescente que, ao contrário de Lápis, truques não funcionarão contra esta oponente. Ele é completamente desequilibrado, lutando para reagir à força pura e imparável de seu ataque direto. Ele defende desesperadamente o poderoso golpe, o som agudo do aço ecoando sua incredulidade. A força pura por trás do ataque de Astemil é algo que ele não consegue compreender. Sua defesa não a intimida. O aperto dela no cabo da espada apenas se intensifica, o couro rangendo sob a imensa pressão enquanto ela prepara seu próximo movimento. Antes que ele possa reagir, ela gira e o atinge com o pomo de sua espada. À distância, Lápis observa o confronto, notando com certa surpresa que o desempenho dele até aquele momento havia sido perfeito. O golpe o faz cambalear para trás, tossindo com o impacto. Astemil embainha sua lâmina calmamente, declarando que o aquecimento acabou. Ela então assume uma nova postura, muito mais perigosa. Os olhos de Lápis se arregalam ao reconhecê-la instantaneamente, e Aijutsu. Com um sorriso confiante, Astemil o desafia, perguntando como ele pretende lidar com isso. A resposta dele é virar-se e fugir, gritando que vai morrer. Ele entende que a postura de Aijutsu significa que ela está em modo de combate total, e que maníacos como ela nunca aceitarão uma rendição. Como não pode vencer e não pode se dar ao luxo de perder, sua única opção é correr. Enquanto ele desaparece, Lápis se ajoelha, sua expressão tornando-se séria. Ela conclui que também não tem escolha a não ser encontrar uma maneira de escapar desta situação sem sofrer uma derrota. De repente, Astemil aparece em um piscar de olhos diretamente acima de Sanjuíro em fuga. Ele olha para cima, horrorizado, percebendo que ela usou um catalisador para o passo relâmpago, uma habilidade de teletransporte. Ele acha que atrapassa um personagem corpo a corpo ter tal habilidade. Sem ter como escapar, sua única esperança é que ela ainda esteja contendo seu verdadeiro poder. Seu desespero aguça seu foco. Ele nota que a arma dela não é um catalisador mágico, mas uma katana comum. Embora tenha entrado em pânico quando ela usou o passo relâmpago, agora ele vê uma abertura. Se ela está lutando sem seu catalisador, suas defesas mágicas devem estar incompletas. Ele começa a formar um orbe de luz em sua mão, percebendo que a magia dela não pode bloquear completamente a sua. Ele lança a mão para frente, liberando o brilhante orbe de luz. O clarão súbito e ofuscante pega Astemil completamente de surpresa, sua expressão se contorcendo em surpresa e desconforto enquanto ela recua do brilho intenso. Ela descarta o clarão de luz com um resmungo, chicoteando sua katana embainhada em Sanjuíro com uma velocidade incrível. Ele mal consegue se esquivar do golpe, que estilhaça o chão onde ele estava. Ele aterrissa a uma curta distância, com um sorriso triunfante no rosto. Ele acredita que seu feitiço de cegueira foi um sucesso, maravilha-se com sua própria habilidade de lançar tal feitiço no calor do momento e raciocinando que, se sua oponente não pode ver, ela está em defesa. Sua confiança é imediatamente abalada quando Astemil aparece em meio aos escombros, sorrindo alegremente. Ela admite que o clarão repentino a assustou e a deixou um pouco tensa, mas não mostra outros sinais de ter sido afetada. E o encara, incrédulo, com um corte recente agora visível em sua bochecha. Astemil elogia calmamente seu esforço como magnífico, mas ressalta que, mesmo com seu Yajutsu, o pequeno corte foi tudo o que ele conseguiu. Totalmente perplexo, ele questiona o que ela quer dizer. A expressão dela se ilumina com uma alegria quase infantil. Ela declara que, como ele respondeu com tudo o que tinha, é justo que ela responda à altura, com sua força total. A implicação aterrorizante atinge Hiro, seu rosto se contorcendo de horror. Ela fecha os olhos e levanta uma mão, e energia mágica começa a se aglutinar ao seu redor. Ela inicia uma encantação, um verso poético sobre cantar dias nostálgicos. Enquanto continua seu cântico, ela se eleva no ar, envolta em uma aura poderosa. A encantação fala de selar os céus, fazer juramentos sobre a terra e firmar pactos com o credo em mãos. É um feitiço de imensa importância, ligado a um catalisador único. A encantação atinge seu clímax quando uma luz ofuscante emana dela. Ela conclama a todos para inspirar a luz radiante sempre brilhante do templo e cantarem juntos. Seu feitiço se manifesta como um arco espectral colossal feito de pura energia, com uma flecha de luz armada e pronta. Hiro reconhece como dispositivo catalisador mágico dela. Ele invoca um ancestral antigo, um arqueiro de tempos distantes, para ser guiado pelo poder. Percebendo que não tem outras opções, Hiro se prepara, sabendo que deve apostar tudo na chegada de seus aliados. A técnica é revelada em toda a sua glória, o arco sagrado, pronto para liberar a chama celestial carmesim. Abaixo, um Sanjuíro ensanguentado olha para cima, com um sorriso sombrio no rosto enquanto aceita a gravidade de sua situação. Ele se preparou para o impacto, mas este nunca veio. O poder avassalador desapareceu, e Astemil estava subitamente diante dele, com a mão pressionada contra sua bochecha. Com olhos arregalados e furiosos, ela exigiu saber por que ele a fez sacar seu arco precioso em um lugar como aquele, chamando de louco. A razão para sua parada súbita ficou clara quando outro grupo chegou à cena de destruição. Hiro Sanjo chamou por Lápis, questionando sua presença. Ela explicou,
com uma expressão preocupada, que ele havia desaparecido tão de repente que ela veio procurá-lo. Seu olhar então se voltou para o confronto próximo. Lápis repreendeu Astemil severamente, revelando que viera verificar o percurso de corrida apenas para encontrar este caos. Ela exigiu uma explicação do porquê Astemil estava usando o arco precioso. Astemil, embaraçada, só conseguiu rir nervosamente e alegar que se empolgou um pouco. Enquanto Astemil gaguejava, a expressão de Sanjuíro se transformou em uma de triunfo maníaco. Ele declarou em voz alta que essa intervenção era seu trunfo o tempo todo, deixando Lápis completamente perplexa. Ele deixou a declaração pairar no ar enquanto Astemil se virava para Lápis para explicar. Ela admitiu que havia previsto que Lápis correria atrás de Iro Sanjo quando ele desaparecesse. Toda a sua luta, confessou ela, foi um esforço desesperado para sobreviver e ganhar tempo suficiente para a chegada deles. Ele confirmou o relato dela com um sorriso confiante, afirmando que havia ganhado a aposta e sobrevivido. Agora, ele apontou para Lápis. Ela não tinha escolha a não ser cessar as hostilidades na presença de sua princesa, Astemil. Enquanto Lápis e Iro Sanjo observavam surpresos, Astemil de repente caiu na gargalhada. Ela admitiu sua derrota completamente, confessando que ele a havia enganado direitinho, forçando-a até a usar seu arco precioso. Sua risada diminuiu, substituída por um olhar de admiração genuína. Ela o chamou de Iro, reconhecendo que ele havia superado em muito suas expectativas. Ela elogiou seu talento extraordinário, sugerindo que um dia poderia superar o dela, e estendeu a mão. Com um sorriso malicioso, ele comentou que supunha não poder vencer uma trapaceira e, em seguida, puxou rapidamente um pedaço de pano da palma da mão estendida dela. Usando o movimento dele como alavanca, ela o desequilibrou e o puxou diretamente para seus braços. Olhando para o jovem surpreso, ela fez uma pergunta. Você não quer se tornar meu discípulo? A intimidade súbita e a oferta inesperada deixaram Lápis chocada, anunciando uma nova onda de caos. Às 4 da manhã, uma jovem de orelhas pontudas se espreguiça, comentando sobre o frio agradável no ar para Sanjuíro. Ele olha para o relógio, surpreso, e pergunta cautelosamente quem ela é. Ela sorri, apresentando-se como Astemil, a mentora fofa que veio treiná-lo. Ela exibe orgulhosamente a palavra mestre, estampada em seu agasalho, para o desânimo de Iro com o design brega. Uma antiga inimiga feroz tornou-se uma mentora irritante e fofa. Essa atitude alegre contrasta fortemente com a Astemil que ele conhece, o demônio da espada. Ele se lembra de sua forma intensa e pronta para a batalha, desafiando um oponente a quebrar sua espada. Ele se pergunta para onde foi toda aquela intensidade, um pensamento que ele também compartilhou com o Lápis. Astemil, no entanto, dispensa a necessidade de uma linguagem formal e honorífica, típica de uma relação mestre-discípulo. Piscando, ela aponta para ele e declara que quer que eles conversem de uma maneira mais casual. Ele imediatamente aponta a contradição, observando que ela também está usando uma linguagem polida. Ele a chama simplesmente de mestre. Ela esclarece seu pedido com um sorriso sereno, pedindo que ele, por favor, a chame de mestre. Iro, no entanto, está procurando exatamente o oposto. Ele quer falar com ela de forma desrespeitosa e provocá-la. A ideia de ser desrespeitoso com Astemil imediatamente conjura uma imagem aterrorizante em sua mente. Ele imagina sua temível persona de demônio da espada cortando em dois, sem deixar nem mesmo um corpo. Sua hesitação faz Astemil ter um acesso de raiva, debatendo-se no chão e gaguejando a palavra mestre. Ela então se levanta, com um rosto vermelho de raiva, e declara que não responderá até que ele a chame assim. Iro só consegue olhar, pensando em como a situação é ridícula. Ela se vira, emburrada e de braços cruzados. Iro fica chocado. A mesma Astemil que era tão desconfiada e o via como uma ameaça agora está agindo como uma criança. Ele zomba internamente, notando que ela tem 420 anos, cerca de 21 em anos humanos, e se pergunta se ela realmente acha que está sendo fofa. Apesar de seu monólogo interno, um sentimento diferente surge. Sua irritação dá lugar a uma raiva misteriosa enquanto ele rende os dentes, forçado a admitir para si mesmo que, droga, ela é realmente fofa. Ele então se pergunta se ela conseguiria agir assim com uma garota de verdade. Ele tenta esclarecer a relação deles, perguntando se ela é apenas uma guarda-costas contratada para resolver problemas, um papel que não exigiria que ele a chamasse de mestra. A pergunta parece perturbá-la. Ele a chama de mestra novamente, mas ela se vira, corrigindo enfaticamente. Com uma pisada e uma pose, ela declara que ela asterisco é a mestra, uma exibição que ele acha totalmente irritante. Ela interrompe as reclamações dele, com um pequeno sorriso nos lábios, ao declarar que a conversa acabou. Chamando de seu amado discípulo, ela pergunta se devem começar. Ele, ainda segurando um livro, observa confuso, sem saber o que eles deveriam começar. Ela responde a sua pergunta não dita com um movimento rápido, desembainhando uma katana. Treinamento, é claro, ela afirma, acrescentando que começarão com um aquecimento. A visão da lâmina real o choca, e ele grita alarmado, questionando por que ela precisa sacar a cova anônima. Afastados no chão pavimentado, ele pergunta se ela soube o nome da espada por Lápis. Ela confirma, e ele continua, observando que é incomum dar nome a uma arma normal. Ele então pergunta se ela sabe que a cova anônima não é um catalisador mágico. Ela sorri radiante, explicando que a falta de magia torna perfeitamente segura. Com um floreio confiante, ela insiste que uma lâmina é essencial para exercícios de aquecimento. Ele a encara, completamente perplexo com sua lógica. Ele implora para que ela pare de impor sua cultura estranha a ele e não deixe seu discípulo para trás em seu raciocínio. Ele argumenta que, como um completo novato com a espada, usar uma lâmina real desde o início é suicídio. Seu protesto parece diminuir o entusiasmo dela. Em resposta, ele apresenta uma solução, uma espada de madeira de treino da capital sagrada.
Ele a ergue para que ela veja, sugerindo que usem isso por enquanto. Ela pega a lâmina de madeira dele, com uma expressão de clara relutância. Ela concorda em usá-la, mas apenas desta vez, resmungando que o treinamento de combate prático seria mais adequado para ele. Ele retruca rispidamente, acusando-a de simplesmente querer brandir uma espada de verdade. O debate se encerra. Sob o brilho dos postes de luz, o caminho largo e vazio à beira do rio serve como campo de treinamento. Em um instante, a quietude é quebrada. Astemil avança, um borrão de movimento, com os olhos fixos em seu alvo. Ela desferiu uma barragem furiosa de golpes, sua espada de madeira movendo-se com uma velocidade estonteante. Iro defendeu-se desesperadamente, sentindo a força de cada golpe abalá-lo até os ossos. Ele cambaleou para trás, a madeira de sua própria espada rangendo sob a pressão. Uma percepção assustadora o atingiu. Se ela estivesse usando uma lâmina de verdade, ele já estaria morto. De lado, Lápis relembrou a reputação de Astemil no jogo. Ela explicou que os atributos de Astemil eram tão absurdos que, em pouco tempo, ela podia ajudar um grupo a derrotar inimigos de alto nível. Lápis sabia que isso era apenas o começo, gritando que a luta estava longe de acabar. A memória das palavras de Lápis ecoou na mente de Iro. Ele a imaginou com outra elfa no jogo, subindo de nível rapidamente após uma vitória, uma estratégia que permitia um crescimento agressivo desde o início. Ele entendeu então que, contra uma mentora desse calibre, nenhum truque barato funcionaria. Seu momento de reflexão foi interrompido quando Astemil brandiu sua espada pelo ar, preparando seu próximo ataque com um olhar afiado e determinado. Ela desceu a lâmina e, desta vez, Iro a encontrou de forma mais precisa. Uma centelha de confiança acendeu-se dentro dele ao sentir que estava começando a entender o fluxo da espada, pensando que finalmente estava pegando o jeito, mas sua confiança foi prematura. No instante em que ele se concentrou na lâmina, Astemil acertou um soco diretamente em seu rosto, jogando-o no chão. Ele ficou caído na terra, atordoado, protestando que a troca de golpes deveria ter terminado com o bloqueio. Astemil, calmamente, parou diante dele, apontando seu erro. Ele baixou a guarda só porque era uma espada de madeira, e um bloqueio bem-sucedido não significa que a luta acabou. Ela descansou a lâmina de madeira no ombro, com um sorriso confiante nos lábios. Ela declarou sua filosofia principal: vencer, mesmo que signifique ter sua própria carne cortada e ossos quebrados. Este, ela explicou, era o estilo Astemil. Caído no chão, Iro só conseguia pensar que aquela guerreira dita a mais forte não era nada normal. Indiferente ao seu esgotamento, Astemil simplesmente ordenou que ele endireitasse a postura. Ele continuou a sessão exaustiva por horas, com o suor ardendo em seus olhos. Lápis o observava, com um sorriso brincalhão no rosto, enquanto ponderava que se tanto sua carne quanto seus ossos fossem cortados, ele certamente morreria. Com uma expressão tensa, ele respondeu que o comentário dela não passava de assédio. Seu corpo finalmente cedeu, e ele desabou no chão com um baque. Ofegante, ele gritou, questionando como ela nem sequer estava sem fôlego. Ele declarou que sua própria estamina base estava quase no máximo e que a resistência dela era algo que ele precisaria almejar, antes de chamá-la raivosamente de gorila. Vendo-o completamente exausto, Lápis se ajoelhou ao seu lado, oferecendo uma garrafa de água. Ela elogiou sua força de vontade por ter chegado tão longe sem desmaiar e anunciou que era hora de uma pausa para discutir um pouco de teoria. Ela então acrescentou com um sorriso animado que o treinamento recomeçaria assim que a pausa terminasse. Enquanto bebia, Iro imediatamente se desculpou por tê-la chamado de gorila, ao mesmo tempo em que gritava para ela ir bater no peito. Mais tarde, sentados em um banco de parque sob o céu noturno, Lápis perguntou a Iro se ele já havia decidido qual atributo iria treinar. Ele olhou para a bebida em suas mãos, admitindo que ainda não tinha certeza. Ela começou a explicar o sistema. Neste mundo, além dos status base, existem 6 atributos elementais para catalisadores: fogo, água, vento, terra, luz e trevas. Ao utilizar a magia de um atributo específico, era possível aumentar seus status correspondentes. Ele considerou suas opções, pensando que estava se inclinando para a água como seu atributo principal. Parecia funcionar bem com outros elementos para um papel de suporte, criando efeitos como vapor superaquecido com fogo, um canhão de laser com luz ou um deslizamento de terra com terra. Ele percebeu que escolher um papel secundário provavelmente significaria abrir mão de sua espada Cookie Masamune devido aos seus limitados espaços de fórmula. Lápis sugeriu que luz seria uma boa escolha, combinando bem com espadas e permitindo movimento na velocidade da luz com o passo relâmpago. A reação de Iro foi imediata e visceral. Ele odiava a luz. Surpresa, Lápis perguntou o porquê. Sua mente exibiu uma imagem de seu rival, Sanjuiro, sorrindo com confiança com uma katana. O motivo era claro: o atributo luz se sobrepunha ao daquele desgraçado arrogante. Ele não suportava a ideia de alguém interferindo com Yuri sendo um usuário de luz, fervendo de raiva e desejando que eles voltassem ao nada. Lápis notou sua angústia, afagando gentilmente sua cabeça e observando que ele tinha muito em que pensar. Saindo de seus pensamentos sombrios, Iro confessou que estava pensando em tentar outras armas além de espadas. Intrigada, Lápis se inclinou, pedindo que ele explicasse melhor. Com as roupas rasgadas e o corpo tremendo de exaustão, Sanjuiro finalmente tropeça de volta aos portões da propriedade. Ele conseguiu. Ele caminha pelos jardins, notando que são 9 horas, ele esteve fora por quase 5 horas e se sente exausto. Lápis havia desaparecido mais cedo, alegando ter um compromisso.
A ideia de andar até o banho principal parece um fardo, então ele decide usar os chuveiros da área de treinamento, que são bem mais próximos. Com um empurrão pesado, ele abre a porta do salão de treinamento, um espaço vasto e silencioso que se estende à sua frente. Ele passa pela área de treinamento, pensando que se realmente quisesse treinar, poderia simplesmente ir para a masmorra. Por enquanto, ele está apenas indo para o chuveiro. Dentro do vestiário, ele observa a dúzia de boxes alinhados. Com apenas ele ali, parece um desperdício total. Ele estende a mão e liga a água. Enquanto toma banho, o som de uma porta próxima se abrindo chama sua atenção. Mas alguém entrou. A ficha cai para Lápis. Seus olhos se arregalam em choque, seu rosto corando intensamente enquanto ela está sob o jato de água. Ela solta um grito agudo, escorregando no piso molhado e caindo no chão bem no momento em que ele afasta a cortina para investigar o barulho. Ele não consegue deixar de rir do absurdo da situação. Ele zomba, chamando-a de um cenário clássico de ter game, achando hilário que, de todas as coisas que poderiam acontecer, tinha que ser esse clichê. Sua risada é interrompida quando uma figura encapuzada ataca das sombras, desequilibrando-o com um chute. Uma mão enluvada pressiona uma lâmina em sua garganta, e uma voz zomba do mesmo clichê do qual ele estava rindo, paralisando no lugar. No vestiário, o ataque a Hiro Sanjo é retomado por uma assaltante diferente, uma elfa mascarada e encapuzada. Lápis, enrolada em uma toalha, grita para a atacante, a quem chama de Muir, para se afastar de Hiro, insistindo que está bem. A elfa, Muir, fica surpresa com o nome, mas permanece focada, identificando Hiro como um assassino que usa a técnica de arma oculta conhecida como Mão Sombria. Ela se move com uma velocidade estonteante, desarmando Hiro e o jogando no chão de azulejos. Com sua própria lâmina agora na garganta dele, ela exclama o título de Lápis, Princesa. A comoção atrai uma multidão. A porta do vestiário se abre, revelando um grupo de outras elfas que olham chocadas para a cena. Lápis em sua toalha, Hiro sem camisa imobilizado no chão e Muir prestes a atacar. Suas expressões rapidamente se transformam em desprezo. Uma das elfas considera a situação entediante, enquanto outra zomba, dizendo que Hiro deve ser apenas um garoto rico e mimado que estava atrás da princesa. Lápis tenta rapidamente acalmar a situação, insistindo que foi um acidente e que ela invadiu o espaço de Hiro. No entanto, uma das guardas, uma garota de óculos, responde severamente que, como guarda da princesa, não pode ignorar que um homem a viu nua. Outro grupo de elfas, incluindo as Temil, nota o estado do corpo de Hiro. Uma aponta as marcas de faca e os hematomas, questionando se ele suportou o treinamento de Astemil. Outra elfa com um rabo de cavalo alto sorri, comentando que o pirralho pode realmente ter algum potencial. A concentração de Muir se intensifica, sua aura se manifesta enquanto ela rende os dentes, frustrada por seus instintos terem ficado embotados. Abaixo dela, Hiro percebe o quão perigosa a situação se tornou, enquanto Lápis observa, aterrorizada. Nesse momento, uma voz calma corta a tensão. Uma mulher de agasalho se aproxima, observando que as coisas parecem estar ficando tensas e se oferecendo para acalmar os ânimos. Muir imediatamente fica em posição de sentido, dirigindo-se à recém-chegada como mestra. Do chão, Hiro ecoa o sentimento com seu próprio grito. A mestra delas explica que um confronto entre suas alunas elfas e Hiro era provavelmente inevitável. Ela aceita parte da responsabilidade, admitindo que o esgotou no treinamento a ponto de ele perder o foco. Apontando diretamente para Hiro, ela declara uma solução: eles irão batalhar. A proclamação repentina deixa Hiro atordoado, sentindo-se como se tivesse sido jogado em um enredo de mangá shounen. Enquanto o desafio pairava no ar, as guardas elfas discutiam a situação. Uma delas, a garota com Maria Chiquinhas, observou que sua mestra havia enquadrado a luta como um combate amigável, uma simples confraternização. Mas as expressões tensas de suas companheiras, Muir e a elfa de cabelo curto, sugeriam que elas sentiam o contrário. A mestra delas, no entanto, parecia estar de ótimo humor carregando sacolas de compras. Ela alegremente enquadrou a competição como Nação Alfeim contra a família Sanjou. Ela então voltou sua atenção para Hiro, comentando sobre como ele estava surpreendentemente relaxado para alguém que aparentemente organizou um clube apenas para apanhar. Desolado, Hiro só conseguia pensar que aquele dia devia ser o aniversário de sua morte. Ela então estabeleceu as regras do confronto, reconhecendo que uma luta direta resultaria em uma vitória óbvia para as arqueiras Mikage. Para criar uma desvantagem, ela anunciou uma mudança nas equipes. Ela chamou Lápis, designando-a para lutar ao lado da família Sanjo. Com uma piscadela confiante e um polegar para cima, Lápis aceitou seu novo papel. A notícia de que Lápis seria sua aliada deixou Hiro atônito. Mas a mestra ainda não havia terminado seus anúncios. Ela declarou que ele teria mais uma ajudante na batalha que se aproximava. Nesse momento, Sanjo Rei chegou, vestida com um uniforme de empregada e parecendo completamente perplexa com a cena diante dela. Ela exigiu uma explicação da mestra, sua mente já acelerada com a perspectiva inacreditável de lutar ao lado de sua irmã mais nova Tsundere e da elfa barulhenta. Hiro Sanjo está em choque, exigindo saber o que está acontecendo. Ele grita por Rei, com os olhos arregalados ao notar também a presença de uma pequena empregada e da elfa, Lápis, que segura um saco de lanches. Ele se vira para Lápis, perguntando como ela conhece a mulher. Enquanto dá uma grande mordida em um taiyaki, Lápis explica casualmente que a encontrou enquanto comprava o lanche. Hiro fica horrorizado, insistindo que Rei não é o tipo de pessoa que se traz por aí por capricho. Lápis então esclarece que Rei é sua irmã mais nova. A mulher é Sanjo Rei, a próxima na linha de sucessão para liderar a família Sanjo.
A informação sobre ela aparentemente havia chegado à propriedade principal, mas fora descartada como nada mais que um boato desagradável e sarcástico. Lápis se vira para Hiro, comentando que não podia acreditar que ele realmente havia trazido elfos até ver com os próprios olhos. Nesse instante, a assassina Muir aparece das sombras e agarra Lápis, assustando tanto ela quanto Hiro. Com um sorriso astuto, Lápis começa a falar sobre a situação, mas Rei a interrompe. Sua expressão é fria enquanto ela pergunta se Lápis pretende torná-las suas amantes. Lápis descarta a ideia, dizendo a Rei para esquecê-las. Ela então devolve a pergunta para Rei, questionando se ela não está tratando a princesa como uma amante, lembrando-a de que uma elfa ainda é uma elfa. Seu tom se torna afiado e ameaçador. Ela chama Rei de uma tola qualquer de outro mundo, vagando pelo domínio da família Sanjo como se fosse a dona. Inclinando-se para perto, os olhos de Lápis se estreitam enquanto ela ordena que Rei saiba o seu lugar. Hiro rapidamente se interpõe entre elas, dizendo a Rei que já chega. Ele afasta gentilmente o rosto de Lápis, afirmando que, embora não se importe com sua atuação de família Sanjo, ela deveria parar de dizer coisas que não sente de verdade. Ela oferece a Hiro um pedido de desculpas e agradece por sua intervenção. Rei explica que parecia estranho que o filho problemático e mulherengo da família Sanjo estivesse isolado com alguém, o que a levou, como a próxima líder, a investigar pessoalmente. Seu único propósito, ela afirma, era ver por si mesma se os rumores indecentes sobre ele eram verdadeiros. Hiro pergunta, em tom de brincadeira, se deveria fazê-la revisar o menu do café da manhã também. Com isso, a postura de Rei muda. Seu olhar se torna gelado enquanto ela se vira para a pequena empregada, Snow. Ela pergunta se uma mera atendente pretende interferir em um assunto da família Sanjo, fazendo a garota se encolher. Sua assistente, Snow, permaneceu perfeitamente imóvel, com uma expressão indecifrável enquanto observava o desenrolar do assunto de família. Enquanto a criada permanecia em silêncio, Sanjuiro pediu desculpas rapidamente a Rei. Ele refletiu sobre a tendência dela de dizer o oposto do que queria dizer. Ele sabia que ela devia ter algum assunto ali, pois não havia outro motivo para sua visita. Embora sentisse que deveria deixá-la concluir seus negócios e partir, ele não conseguia afastar a ideia desagradável de uma heroína se encontrando com outro homem, mesmo que esse homem fosse seu irmão. Seu conflito interno levou a uma decisão súbita. Expressando um mau pressentimento sobre deixar as coisas como estavam, ele perguntou se ela estava realmente ali apenas para verificar os rumores. Para quebrar a tensão, ele corajosamente convidou o rei para passar a noite. Ela pareceu momentaneamente surpresa, antes de sua expressão endurecer com uma sombria constatação. Sua compreensão foi uma interpretação completamente equivocada. Agarrando o peito, Rei o acusou de ser um descarado, questionando se ele não estava satisfeito com as elfas e agora pretendia colocar as mãos nela, uma parente distante. Totalmente chocado, Hiro gritou de volta que tal coisa era totalmente impossível. Sua negação não fez nada para acalmá-la. O rosto dela se contorceu de fúria, e ela confessou que temia que ele pudesse eventualmente tentar algo tão desprezível. O nível de animosidade era impressionante. De sua própria perspectiva, o jogador Hiro Sanjo só conseguia se perguntar o que o Hiro original, antes da reencarnação, havia feito para ser ainda mais odiado do que na história original do jogo. Enquanto ele lidava com as consequências sociais, sua companheira via a situação de forma diferente. Lápis comentou alegremente como as coisas estavam se tornando tensas e emocionantes, sugerindo que, graças a ele, uma guerra estava prestes a eclodir entre a capital sagrada de Alfheim e a família Sanjo. Irritado, Hiro respondeu bruscamente à sua mestra, dizendo que ela estava exagerando. Ela continuou a minimizar a situação, equiparando todo o conflito a uma briga insignificante, no mesmo nível de decidir entre ensopado ou curry para o jantar. Uma das outras elfas sugeriu imediatamente curry, provocando um Hiro exasperado a exigir por que estavam iniciando um tópico tão descontraído no meio de um impasse. Sua indiferença era uma estratégia deliberada. Lápis explicou que, como a conversa estava ficando confusa, eles deveriam simplesmente começar a partida, lembrando a outra elfa que era por isso que as equipes estavam divididas. A elfa, no entanto, parecia genuinamente preocupada, perguntando a Lápis se ela realmente gostava tanto de Curi a ponto de sua ausência significar guerra. Ignorando a pergunta, seu foco mudou totalmente para a competição que se aproximava. Enquanto um suporte com armas de treino aparecia, Lápis anunciou que sua irmã mais nova atuaria como reforço. Ela e as outras elfas se reúnem em uma sala de treinamento com Hiro Sanjo, preparando-se para prosseguir com a partida amistosa. Ela então estabelece os termos. Reconhecendo a diferença de habilidade, o lado Sanjo, composto por Hiro e Lápis, tem permissão para lutar em dupla. No entanto, se a equipe Mikage perder uma única rodada, isso conta como uma derrota completa. O privilégio do vencedor ainda está para ser decidido. Perto dali, uma das elfas reclama como ir que o prêmio pela vitória do lado da capital real é meramente o direito de decidir o jantar, chamando de uma recompensa mesquinha. Muir retruca friamente que, como aproveitadoras, elas deveriam estar gratas por qualquer coisa e declara que a única opção para o jantar é Curi. Lápis desabafa suas frustrações com Hiro, argumentando que, se aceitarem os termos da família Sanjo, a acusação de voyeurismo dele será convenientemente ignorada, e as arqueiras Mikage serão forçadas a abandonar a hostilidade. Ela sente que é inútil resistir, pois está sendo forçada a todo tipo de situação irracional. Sua compostura se desfaz enquanto ela lamenta seu destino como princesa, imaginando ser forçada a realizar tarefas absurdas. Enquanto ela começa a entrar em pânico, Hiro grita para que ela se recomponha, lembrando-a de que a partida está prestes a começar. Nesse momento, Sanjo Rei aparece, afirmando que não tem tempo para essa partida de amizade falsa.
Quando ela se vira para sair, Astemil dá um passo à frente, acusando-a de fugir depois de fazer uma declaração tão ousada. Os olhos de Rei se estreitam. Ela se vira, largando seu bastão e invocando uma faca em sua mão. Ela promete ensinar à sua oponente o verdadeiro significado de fugir em primeira mão. A primeira partida é oficialmente anunciada, Shi contra Rei. Ignorando o desafio por um momento, ela caminha em direção a Iroh e Lápis. Dirigindo-se diretamente a Iroh, Rei pergunta se ele se importaria de lhe emprestar a princesa. Antes que ele possa responder, o outro Sanjuiro aparece, acenando casualmente. Ele diz a Rei para se certificar de que ela escolte a princesa adequadamente, comentando que ela ainda é uma princesa, mesmo que apenas no nome. O comentário irrita visivelmente Lápis. Astemil dá um tapinha reconfortante na cabeça de Shi, pedindo desculpas antecipadamente, pois não é boa em se conter. No centro do salão, Shi e Rei assumem suas posições. A anunciante pede para que ambos os lados se preparem. Enquanto Sanjo-Rei e a elfa Shi se encaram, Rei admite para si mesma que não é boa em fazer uma cara de durona, um sentimento que Shi compartilha silenciosamente. Com a criada Snow observando, Lápis inicia oficialmente a partida. Sem hesitar, Shi avança, ansiosa para testar a força de sua oponente. Sua estocada inicial é rápida, mas Rei desvia do ataque com facilidade, fazendo Shi passar cambaleando. Enquanto Shi se recupera, Rei apara a lâmina de madeira com seu bastão, elogiando friamente a elfa por sua boa estocada. Observando de lado, Lápis comenta com Snow que uma partida amistosa só tem significado quando lutada a sério. Levando isso a sério, Shi recupera sua postura e declara que é a sua vez, lançando-se em outro chute poderoso em direção a Rei. Ela salta alto, descendo sua espada de madeira em um arco poderoso sobre a cabeça enquanto grita que a cabeça de Rei é dela. Em resposta, Rei simplesmente gira seu bastão, encontrando a lâmina descendente com um bloqueio perfeitamente sincronizado. O impacto faz Shi girar para longe. Rei salta habilmente sobre a elfa desorientada, mas Shi é mais rápida do que parece, atacando no meio do giro. Ela provoca Rei, perguntando se ela realmente achou que tinha uma abertura. Aterrissando suavemente, Rei encontra Shi já na ofensiva novamente. A elfa declara que é a sua vez e lança um chute alto e arqueado, mirando diretamente na cabeça de Rei, gritando que este é o fim. Os olhos de Rei se arregalam enquanto ela se encolhe, preparando-se para o golpe. O chute apenas a atinge de raspão. Shi aterrissa sobre um joelho, rindo que pensou que o ataque acertaria. A força do quase acerto ainda é suficiente para fazer Rei cambalear um passo para trás. Antes que Rei possa se recuperar, outra elfa de cabelo curto aparece ao lado de Shi, pegando a espada de madeira de sua mão. Lápis grita um aviso para a princesa enquanto as duas elfas gritam troca. A nova combatente avança imediatamente contra Rei. Enquanto as duas elfas se movem em um ataque coordenado, Lápis grita para elas alinharem seus corpos. Rei observa, sua expressão mudando para uma de surpresa ao perceber que não está lutando contra uma única oponente. Ela reflete sobre o último ataque, percebendo que recuou bem a tempo de evitar um ferimento sério na clavícula, embora um hematoma já tenha se formado em seu ombro. Com um olhar endurecido, ela conclui que essas arqueiras Mikage não são oponentes fáceis. Ela se virou para Lápis, com um pingo de dúvida nos olhos, e perguntou em voz baixa se elas conseguiriam mesmo vencer. Lápis, sempre indiferente, simplesmente respondeu que provavelmente não. Essa avaliação, no entanto, baseava-se na suposição de que ambos os lados estavam com força total. Na realidade, a arqueira Mikage, Rei, estava em desvantagem por ter seu arco especial selado. Ainda assim, com Lápis do lado delas, talvez tivessem uma chance. A habilidade das arqueiras Mikage não devia ser subestimada, forjada em treinamento implacável. Em uma retrospectiva, Shi e sua parceira treinavam, suas lâminas de madeira se chocando em uma profusão de movimentos rápidos e precisos. A troca de golpes foi breve. A elfa de cabelo curto encontrou uma abertura e atacou, derrubando Shi no chão com um baque. Ela ofereceu um rápido pedido de desculpas pelo golpe decisivo. De volta ao presente, com Shi aparentemente fora de combate no chão, sua parceira encarou Rei. Ela disse a Rei para ser grata pela princesa tê-la protegido, porque agora era a vez dela de lutar. Quando Rei avançou, seu ataque foi interrompido de forma súbita e brusca. Ela sentiu algo prender sua bota, parando-a completamente. A fonte da obstrução era Shi. Deitada no chão, ela havia enrolado uma tira em volta do tornozelo de Rei, puxando-a com força. Com um sorriso de canto, ela repreendeu Rei por tê-la descartado da luta tão facilmente. A armadilha estava armada. Imobilizada e vulnerável, Rei só pôde observar enquanto os olhos da outra arqueira se arregalavam em compreensão. A situação de repente se tornou crítica. Com seu alvo imobilizado, a elfa de cabelo curto avançou, desferindo um golpe feroz e decisivo que se chocou contra a indefesa Rei. Astemil avança, sua lâmina um borrão. Lápis enfrenta o ataque de frente, suas armas colidindo com força explosiva. O impacto estilhaça o chão sob elas, e Lápis grita quando o golpe atinge seu braço. O resultado do confronto é anunciado. Lápis grita em desafio enquanto Snow observa calmamente. Com golpes válidos simultâneos de ambas as combatentes, a partida é oficialmente declarada um empate. Com a partida encerrada, Lápis esfrega o braço dolorido, fazendo uma careta. Astemil, apoiada em sua arma, admite que foi um empate e oferece um elogio, dizendo à sua oponente, nada mal, irmãzinha. Ela continua, agradecendo a Lápis e admitindo que fazia tempo que seu sangue não fervia com tanta empolgação. Em resposta, Lápis parece se abrandar, pedindo desculpas por sua própria grosseria até aquele momento. Essa demonstração de espírito esportivo é observada por Shi, que comenta sobre como ambas são teimosas antes de perguntar se Lápis está bem.
As duas ex-oponentes agora apertam as mãos com firmeza, um sorriso compartilhado de respeito mútuo em seus rostos. Observando a distância, Hiro suspira aliviado, admitindo que estava preocupado que Lápis pudesse ter deformado o rosto com uma queda feia. Lápis cora, agradecendo a Rei por tê-la protegido, enquanto o Rei repreende Hiro por fazer piadas enquanto Lápis ainda está machucada. Ele ignora a bronca e agarra Lápis pelo capuz, perguntando se ela quer ser espancada até virar polpa e dizendo para ela não se fazer de durona. Lápis retruca que Rei lhe disse para usar suas habilidades. Hiro responde que está contando com ela como tanque principal, um título que Lápis ameaça responder com um soco em seu rosto. A discussão deles é interrompida quando Muir lança um ataque repentino e violento pela lateral, sua lâmina apontada diretamente para Lápis. Hiro só consegue observar em choque, percebendo que o sinal para a próxima partida ainda nem foi dado. Enquanto a assassina se prepara para outro golpe, Lápis se mantém firme. Ela faz uma declaração formal, anunciando seu nome completo e título: Eu, Lápis Cruilalumete, sou a princesa da capital sagrada de Alfim. Ela termina sua declaração afirmando que ela e Hiro agora são companheiros de equipe, avisando para não tratá-la como um escudo. Pego de surpresa, Hiro concorda rapidamente, dizendo que não quer ter o rosto reconfigurado. Observando-os, Shi sorri, pensando que um sinal não é mais necessário. Ele dá um tapinha no ar ao seu lado, antecipando o movimento dela. Exatamente como previu, Muir avança das sombras, sua lâmina cortando o espaço que ele acabará de ocupar. Ele comenta sobre a preferência dela por atacar por trás. Em resposta à sua evasão, Muir exclama, chamando sua tática de desleal. Antes que ela possa continuar o ataque, outra figura, a Elfa Shi, salta entre eles, girando um bastão para interceptá-la. Ela e Hiro se movem como um só, uma combinação perfeita. Ao passarem um pelo outro, ele dá um rápido toque na mão dela, um sinal silencioso trocado entre eles. O ataque coordenado deles se desenrola pela arena, uma dança caótica de 4 combatentes. Da lateral, Astemil e Rei observam a exibição. Rei nota que Hiro e Shi estão em perfeita sincronia, alternando entre ataque e defesa enquanto cobrem as costas um do outro. Astemil acrescenta que, com o forte senso de lealdade de Muir, ela não pode atacar seu próprio companheiro de equipe de forma descuidada. Muir avança, seus olhos semicerrados em concentração, a lâmina em punho. Em resposta, as mãos de Hiro permanecem abertas, prontas para o próximo confronto. Um leve rubor cobre as bochechas de Shi enquanto ela olha para seu parceiro, com um olhar de exaltação. Ele retribui o olhar com um sorriso confiante e conhecedor. Observando o trabalho de equipe fluido à distância, Lápis tem uma súbita epifania. Ela murmura para si mesma que aquilo é como uma dança. O pensamento é ecoado pelo próprio Hiro enquanto ele e Shi se movem em meio aos ataques de Muir. Ele se dirige à sua oponente, comparando o combate deles a uma dança. Ele responde ao chamado de Shi enquanto o ataque coordenado deles continua. A força da investida faz a arma de Muir cair no chão com um barulho metálico. Surpreso com o sucesso, Hiro encara, de olhos arregalados, sua oponente desarmada. Ele aproveita a vantagem, avançando para atacar a vulnerável Muir enquanto ela ainda está de joelhos. A assassina desarmada, no entanto, não está acabada. Ela rapidamente saca uma adaga escondida, seu movimento repentino pegando tanto Shi quanto a observadora Astemil de surpresa. Ela gira e corta as costas de Hiro enquanto ele passa por ela. Da lateral, Astemil fecha os olhos e calmamente declara que um ponto foi marcado. O combate amistoso termina. Shi, exasperada, esmurra levemente a cabeça de Hiro, reclamando que eles teriam vencido se o ataque dele tivesse acertado. Ele se desculpa, sem graça, alegando que seu pé escorregou. Ele protesta em voz alta, gritando que os golpes dela doem e perguntando se ela pensa que ele é um tambor. Ao fundo, Astemil observa a troca de palavras deles em silêncio. Enquanto eles discutem, a expressão de Astemil permanece séria e contemplativa. A jovem empregada, Snow, aproxima-se dela silenciosamente, oferecendo uma toalha e dirigindo-se a ela formalmente como Rei Sama. Seu olhar permanece distante, perdido em um único e perturbador pensamento. Porque, em outro lugar, numa cozinha bem equipada, Yamada Taro mexe uma panela grande usando um avental. Um jovem elfo faz um sinal de positivo para ele, declarando que o curry japonês é o melhor. Yamada sorri, satisfeito, admitindo que apenas derreteu um tablete de curry comprado pronto. Ele reflete sobre sua situação atual enquanto Snow serve Shi e outra garota elfa na mesa de jantar. As empregadas, ele observa, abriram a cozinha para ele e até ajudaram a pôr a mesa. Ele acha difícil de acreditar, considerando quanto foi odiado logo depois que reencarnou. No dia seguinte ao jantar com Hiro, a empregada Snow se reporta a Rei. Ela explica que, depois que Hiro pediu desculpas às suas colegas, a opinião delas sobre ele melhorou significativamente, passando de negativa para neutra. Snow acrescenta, pensativa, que as coisas, de fato, mudam. Ela ouve com uma expressão séria, observando quão próximos todos parecem ter se tornado. Enquanto Rei e Snow partem, Yamada Taro, que está ocupado cozinhando, percebe a saída delas e pergunta a Lápis sobre o motivo da visita. Lápis, com o queixo apoiado na mão, supõe casualmente que talvez Rei só quisesse saber o que era o jantar. Isso traz à mente a refeição da noite anterior, onde Lápis apresentou a Hiro um prato de curry. Quando ele exigiu um bife de hambúrguer, ela lhe disse firmemente que, como alguém que perdeu estando no mesmo time, ele não tinha o direito de fazer exigências. De volta ao presente, Lápis se inclina para perto de Yamada, questionando seu tom familiar e lembrando de que ela é uma princesa. Divertido, Yamada se pergunta quando exatamente ela começou a tratá-lo como um amigo. Sua atenção então se volta para Muir, que está sentada desanimadamente em um canto.
Lápis pergunta por que ela está de tão mau humor e Yamada, sem se virar do fogão, garante a ela que está tudo bem porque Muir adora Kuri, e que o Kuri japonês é imbatível. Ele especula que ela provavelmente está apenas cansada por ter que lutar contra duas pessoas ao mesmo tempo, e internamente pede desculpas a Hiro pelo incômodo. Lápis explica que todos os arqueiros Mikage são gentis, mas são extremamente superprotetores com ela. Ela se desculpa, sentindo que foram eles que invadiram e lhe causaram tantos problemas. Yamada, no entanto, diz a ela para não se preocupar, garantindo que ele entende completamente. Ele continua, admitindo que acha a hostilidade deles razoável, até mesmo agradável. Com um sorriso malicioso, ele acrescenta que, como teve a chance de admirar o corpo nu de uma princesa, considera que estão quites. Envergonhada, Lápis grita para ele apagar essa memória imediatamente. Ele encerra o assunto com um sorriso. Lápis, recuperando a compostura, faz um sinal de positivo e sugere que, de agora em diante, eles devem se dar bem. Então, ela o instrui calmamente a deixar a vila. Ela aponta um dedo trêmulo, com a voz embargada de emoção, ordenando que ele nunca mais volte. A explosão dela não é recebida com raiva, mas com um sorriso gentil de Yamada Taro. Enquanto Hiro Sanji observa, Lápis tenta explicar que tem suas próprias circunstâncias e que a presença contínua dele está genuinamente lhe causando problemas. Hiro esclarece o ponto dela, acrescentando que ela tem algo que quer proteger, e não é Yamada. A implicação das palavras de Hiro abala sua compostura. O sorriso de Yamada desaparece, substituído por um olhar de choque genuíno enquanto ele pergunta se ela realmente o odeia tanto assim. Vendo a angústia dele, ela imediatamente tenta corrigir o mal-entendido. Com os olhos marejados, Lápis confessa que, fora da capital sagrada de Elfim, ela não tem amigos. Ela explica que Hiro sempre foi gentil com ela, mesmo depois das coisas terríveis que ela disse quando se conheceram, e é por isso que seus sentimentos são tão fortes. Sua confissão emocionada é interrompida quando uma horda de arqueiras Mikage encapuzadas se materializa ao redor de Yamada, com as armas em punho e apontadas diretamente para ele. Horrorizada, Lápis gesticula freneticamente, gritando que tudo não passou de uma brincadeira e que ele é bem-vindo para ficar. Ela insiste que ele não é um incômodo, com o rosto transparecendo um pânico choroso. Ela continua a se explicar, enxugando as lágrimas, admitindo que foi ensinada a desconfiar de homens e não conhecia Hiro bem naquela época. Agora, no entanto, ela insiste que está tudo bem. Yamada, suando com várias lâminas ainda pressionadas contra ele, tenta argumentar, ressaltando que ela, mais do que ninguém, deveria saber como são os homens neste mundo. Ela o encara com uma expressão gentil e resoluta. Não importa se Hiro é um garoto ou uma garota, ela afirma com convicção. Hiro é Hiro. Ao fundo, já de saco cheio, Yamada diz a Hiro para simplesmente ir embora. Ele se afasta por um corredor longo e ornamentado, ponderando sobre seu dilema. Fazer uma heroína chorar vai contra seus princípios, mas agora as arqueiras Mikage certamente estarão atrás dele. Enquanto se pergunta o que fazer, ele avista Sanjo-Rei no final do corredor. Ela observa para si mesma que o caminho à frente deve levar ao seu destino. Ele a segue subindo uma escada e passando por uma escotilha, emergindo em um deck de observação de estrelas com um grande telescópio. Ele olha ao redor da sala estilosa no terceiro andar, notando que não deveria haver nenhum evento agendado ali. Virando-se para Rei, ele pergunta diretamente se ela precisa de algo dele. Ele parou diante de Rei, que perguntou friamente se ele a estava seguindo. Se ele tinha algo a tratar, ela disse, que falasse. Após um momento de hesitação dele, ela gesticulou para que ele se sentasse ao seu lado no banco, um convite que ele aceitou em silêncio. Ela passou a mão pelos cabelos úmidos, comentando que tinha acabado de sair do banho. Atrapalhado com a naturalidade dela, ele só conseguiu gaguejar uma pergunta, porque seu olhar se aguçou enquanto ele fazia a verdadeira pergunta que estava em sua mente. Você errou de propósito? Ela reconheceu calmamente que ele havia percebido. Ele passou a mão pelo cabelo, confirmando, sem graça, sim, eu vi. Ele começou a explicar o que viu, lembrando o momento em que estava prestes a atacar a elfa mascarada, Muir. Ele descreveu a expressão no rosto dela como uma que sugeria o fim do mundo, uma percepção de que, se ela perdesse, até mesmo ele poderia se aproximar de Lápis. Ele admitiu para Rei que achou tal devoção admirável, deixando-a perplexa. Ele afirmou categoricamente que perdeu a luta. Quando o Rei confessou que não entendia, ele riu, exclamando que já imaginava, supondo que ela ainda não havia alcançado aquele estado de espírito. Ele continuou, prevendo que um dia ela entenderia, porque ela também acolheria uma esposa em quem pudesse confiar de verdade. A declaração a pegou de surpresa, e ela começou a protestar. Ele a interrompeu, esclarecendo seu verdadeiro significado. Ele a avisou para não confiar em ninguém, nem na tia-avó que lhe impôs o nome Sanjo-Rei, nem nos pais adotivos que ofereceram amor falso, nem nos parentes que compraram seu afeto. A garota conhecida como Sanjo-Rei, ele começou a explicar, era outra pessoa. A história dela, como ele a recontou, era uma tragédia. Arrastada para a escuridão da família Sanjo quando criança, ela foi usada sem entender o porquê. Acolhida por parentes como sucessora, ela suportou treinamento implacável, punição da família principal e assédio de ramos familiares invejosos. Até mesmo seu próprio irmão mais velho, Hiro, a explorou para suas próprias ambições. Em tal ambiente, ele explicou, era impossível para ela depositar sua confiança em alguém. Ele concluiu que Hiro é um lixo, e não é de se espantar que seja odiado, um fato que, segundo ele, é conveniente para si. Ele então se virou para Rei, cuja compostura finalmente se desfez, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você também, disse ele suavemente, mas ainda assim, ele a observava, compreendendo a origem de sua explosão.
Rei declarou que não podia confiar nele, mas ele viu o que realmente era, um reflexo de rejeição, um mecanismo de defesa construído para se proteger após desistir de confiar em qualquer pessoa. Ele se perguntou o que poderia tê-la levado a esse ponto. As memórias voltaram para Rei enquanto ela apertava a cabeça em angústia. Ela questionou o próprio conceito de família, lembrando como confiou neles repetidamente, apenas para perceber que cada um deles estava apenas a usando. Sua angústia explodiu em fúria. Ela avançou em direção a ele, com a voz cheia de acusação, questionando se ele realmente a havia salvado alguma vez, nem que fosse uma única vez. Ela exigiu que ele parasse de fingir ser uma boa pessoa, gritando que já era tarde demais para isso. Com isso, ela se virou e fugiu do quarto. Ele estendeu a mão, gritando o nome dela e implorando para que esperasse, mas ela já havia partido. Ele cerrou o punho, forçando-se a manter a calma. Em outro lugar, Hiro Sanji observava a situação com preocupação. Ele refletiu que, na versão ideal dos eventos, o protagonista seria quem salvaria a rei da família Sanjo. Ele temia que, se seu próprio personagem do jogo, Sanjuiro, se envolvesse, a história perfeita que ele imaginava seria arruinada. Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de Yamada Tarou, que se aproximou com um sorriso confiante. Uma jovem empregada chamada Snow fez uma reverência profunda diante dele. Yamada confirmou suas suspeitas, afirmando que ela de fato estava servindo como empregada da família Sanjo. Hiro assistiu à troca, surpreso. A empregada ergueu o olhar, com uma expressão indecifrável. Dirigindo-se a Yamada como Hiro-sama, ela anunciou que tinha um pedido, com seus verdadeiros sentimentos e intenções ainda sendo um mistério. Uma semana se passou desde a luta de treino de Hiro Sanjo com Rei. Ele caminha pela cidade, lembrando-se do pedido dela daquele dia. Com uma expressão séria, ela o havia convidado para jantar com ela no sábado seguinte, presenteando-o com um cartão de membro VIP do grupo Sanjo. A jovem empregada, Snow, permaneceu ao lado em silêncio. Ele se pergunta por que Rei parecia tão séria e por que especificou um restaurante administrado por sua própria família enquanto se dirige ao local designado. No entanto, sua situação atual está longe do que ele esperava. Ele se vê caminhando com a princesa elfa, Lápis, que se agarra alegremente ao seu braço. Ele questiona internamente como as coisas chegaram a esse ponto, sentindo que a proximidade dela é mais do que se esperaria de uma mera amiga. Enquanto continuam pela rua movimentada, Lápis quebra o silêncio, perguntando o que eles deveriam fazer para o almoço e se ele tem alguma comida favorita. Ele luta para processar tudo, sua mente correndo para entender a situação. Pressionado por uma comida favorita, ele sugere vagamente lírios ou flores, fazendo Lápis perguntar se ele os come. Seu cérebro parece estar desligando. Finalmente, ele a confronta diretamente, perguntando por que ela está se agarrando a ele como um patinho. Ela o desafia imediatamente, perguntando se ele tem algum problema com isso. Sua atitude brincalhona desaparece, substituída por um olhar sério. Ela o chama pelo nome, expressando descrença de que ele realmente diria algo assim para ela. Ela se inclina para mais perto, explicando seu raciocínio. Ela o acusa de sair para um encontro solo, sem nem pensar em convidá-la, apesar de ela estar entediada em casa. Além disso, ela o lembra que, devido a um certo erro dele, ela acabou perdendo para sua própria subordinada, Mikage Archer. Portanto, ela conclui, ele deve agora assumir a responsabilidade e entreter uma princesa mimada. Hiro entra em pânico, exclamando que os arqueiros Mikage o matariam se descobrissem que ele estava em um encontro com a princesa. Lápis descarta alegremente sua preocupação, declarando que é exatamente por isso que ela veio disfarçada. Sem que eles percebam, Sanjuiro observa a distância, comentando consigo mesmo que Lápis não mudou nada desde os dias de masmorra e questionando se ela ao menos entende o conceito de um disfarce. Lápis, alheia ao observador, o provoca por ficar nervoso apenas por andarem de braços dados, chamando-o de fofo. Ela então faz uma pergunta, questionando se andar de braços dados é realmente algo que apenas namorados fazem, sua expressão se tornando um pouco mais séria. Ele insiste que ainda assim é passar dos limites, preocupado com o que poderia acontecer se as pessoas começassem a suspeitar que eles estão em um relacionamento. Ela zomba da ideia, declarando que um relacionamento entre um homem e uma mulher como eles é impossível. Ela argumenta que, no máximo, os espectadores apenas assumiriam que ela estava de braços dados com uma garota vestida com roupas de homem. Gesticulando para os casais ao redor, ela aponta que todo mundo também está de braços dados e flertando. Ela explica que, embora esta vida cotidiana pareça estranha devido às suas memórias de uma vida passada em um mundo de Yuri-game, ela ainda respeita Hiro como pessoa. Divertido, Hiro aceita o interesse dela, desde que permaneça como um tópico de conversa, e pergunta o que Sua Alteza gostaria de fazer. Ele sugere que almocem em um restaurante. Lápis concorda, observando que eles precisam se preparar para a academia em breve, mas decide que comprar roupas novas deve ser a primeira prioridade. Ele a conduz confiantemente até um arranha-céu moderno e impressionante, gabando-se de que, como herdeiro da família Sanjo, ele pagará tudo o que ela desejar. Lápis parece surpresa com sua súbita demonstração de confiança. O caminho deles é bloqueado por uma recepcionista em uma mesa com o logotipo do grupo Sanjo. Com uma reverência educada, ela os informa que indivíduos com pontuação 0 não são permitidos no local e pede que se retirem. Hiro fica atônito. Ele protesta que é da família Sanjo e até apresenta um cartão de membro, mas a recepcionista permanece firme, afirmando que não podem aceitá-lo e repetindo seu pedido para que eles saiam. Seu fracasso o deixa completamente desanimado, curvando-se de vergonha. Lápis tenta consolá-lo, dizendo que, como uma princesa, ela já está farta de restaurantes chiques e que fast food seria ótimo. Ela tenta persuadi-lo a ir para outro lugar, mas Hiro continua focado no problema.
Ele pergunta a Lápis por que é tão importante entrar nesta loja específica, e então sugere uma solução, apenas dizer a eles que a pontuação dela é 30.000. Ele insiste, explicando que ser barrado no estabelecimento de sua própria família é simplesmente humilhante demais. Nesse momento, uma voz calma lhe diz que não há necessidade de se envergonhar. Hiro se vira e vê que Sanjuhiro e seus guardas chegaram. O grupo que chegou é a comitiva de Sanjo-rei. Ela está no centro, de braços cruzados com uma expressão severa, ladeada por Sanjuhiro e seus outros guardas. Hiro Sanjo a encara, pronunciando o nome dela em descrença. Ele se vira para Lápis, dizendo para ela não se preocupar e pedindo que espere do lado de fora por cerca de 1 hora. Ela lhe dá um sorriso radiante e alegre e concorda. Ela foi instruída em termos inequívocos a ficar para trás. Hiro a avisou para guardar seu dispositivo catalisador de magia, declarando que ele causaria problemas. Ele então voltou sua atenção para outro lugar, perguntando a alguém se gostaria de jantar com ele no próximo sábado, reconhecendo a estranheza do pedido, mas esclarecendo que era para si mesmo. Enquanto isso, lá dentro, a jovem empregada Snow se ajoelhava diante de sua senhora. Ela implorou a Rei Sama, com a voz trêmula, explicando que não havia mais ninguém em quem pudesse confiar. Sua súplica se intensificou em um choro desesperado, com lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ela implorava para que alguém fosse salvo. Hiro observava, sua mente a mil. Ele reconheceu aquele momento, era um evento crucial do cenário do jogo, um que o protagonista deveria enfrentar. Como Sanjuhiro, ele sabia que não deveria se envolver. Mas também sabia que, se não fizesse nada, Rei sofreria um ferimento profundo antes mesmo de entrar na academia. Ele entendia como a história deveria seguir, mas a realidade era desconcertante. Ele poderia realmente ficar parado e permitir que algo assim acontecesse? Sua determinação se solidificou em um olhar desafiador. Não. Ele não trairia a si mesmo. Ele deu um passo à frente, passando pela empregada ajoelhada. Mesmo tendo se tornado Sanjuhiro, havia um princípio que jamais poderia ser comprometido. Ele gentilmente colocou a mão na cabeça de Snow, fazendo-a erguer o olhar de seu desespero. Ele afagou a cabeça dela para tranquilizá-la. Snow, disse ele com firme resolução. Deixe comigo. A jovem empregada olhou para ele, com os olhos arregalados e cheios de lágrimas, uma mistura de choque e esperança nascente surgindo em seu rosto. A promessa dele pouco fez para acalmar seu terror de imediato. Snow só conseguia cobrir a boca, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava a cena sombria se desenrolar. Ao seu lado, Rei exibia uma expressão de profunda tristeza, aparentemente resignada a um futuro cheio de dor. Mas de sua perspectiva, Hiro se recusava a aceitar tal desfecho. Ele pensou nas leis do mundo e em como as dobraria se necessário, pois em sua mente, lágrimas não tinham lugar na vida de Yuri. Uma interface de chamada holográfica materializou-se do dispositivo em sua mão enquanto ele solidificava sua determinação, declarando com certeza absoluta que não permitiria que esse futuro trágico acontecesse. Dentro de um imponente restaurante híbrido nipo-ocidental, um espaço estéril e intimidador, uma tensa reunião está em andamento. O ar está carregado de autoridade implícita. Uma voz corta o silêncio, chamando Sanjo-rei pelo nome. A voz a lembra que este é um tópico que já discutiram várias vezes. A cabeça dela está baixa, o cabelo escondendo sua expressão. A pessoa que fala é revelada como sua tia-avó, uma mulher idosa sentada formalmente à cabeceira de uma longa mesa. Ela ordena que Rei se comporte de maneira digna de uma mulher da família Sanjo. Ela levanta o olhar, dirigindo-se à matriarca como tia-avó, e começa a falar com todo o devido respeito, de pé, sozinha, diante da vasta e vazia mesa de jantar. Suas palavras são interrompidas por outro ancião da família, um homem com uma expressão severa. Ele afirma que, ultimamente, ela tem se afeiçoado demais a Hiro. Rei pergunta o que em sua conduta o desagrada, mas sua voz vacila e seu olhar cai para o chão. A tia-avó confirma a seu assistente que eles estavam, de fato, de olho em Hiro. Ela descarta o comportamento dele como estranho, mas, no final, nada que mereça atenção. O homem interrompe, declarando que o verdadeiro problema é a própria Rei. Ele chama a decisão dela de passar a noite na vila de um erro vergonhoso e observa que seu comportamento mudou completamente após aquela reunião de jantar. Ele continua seu questionamento afiado, revelando que sabe que ela guardou a bandagem que Hiro lhe deu. Ele zomba da ideia de que ela possa ter ficado feliz com tal coisa e adverte que baixar a guarda perto daquele tolo é o mesmo que enlouquecer. Rei permanece em silêncio, seu rosto uma máscara de tormento. Sua voz endurece enquanto ele declara que, como futura chefe da família Sanjo, o descuido dela não pode ser ignorado. Ele proclama que ela precisa de disciplina. À sua ordem, 2 assistentes a agarram, forçando violentamente sua cabeça para baixo na mesa. A tia-avó observa, afirmando que é assim que as coisas são feitas na família Sanjo. Presa firmemente pelos assistentes, Rei tem uma dura constatação, suas próprias escolhas nunca existiram. Abaixo, a tia-avó olha para a comida derramada no chão e friamente diz para ela ir em frente comer, lembrando-a de que ela está completamente sozinha. Ela mergulha em uma lembrança, uma época em que era uma criança pequena, cumprimentando um baiacu em um lago com um simples e inocente toi. Nessa lembrança, ela está sozinha em uma ponte de madeira sobre um lago de carpas em uma grande propriedade, segurando um bicho de pelúcia e perguntando ao mundo, vocês serão minha família? A família principal Sanjo não tinha herdeira.
E assim, ela, uma criança sem pais, foi escolhida para preencher essa lacuna. Ela foi trazida de uma instituição para a propriedade Sanjo, uma garotinha com uma mochila, recebida pelos olhares frios dos anciãos da família. Sua chegada foi recebida com desdém imediato por duas criadas, que a avaliaram e comentaram sobre seu cabelo e rosto imundos enquanto ela agarrava seu ursinho de pelúcia. Sem uma palavra, uma das criadas tirou os tênis de seus pés e os jogou sem cerimônia em uma lixeira. A menina gritou em protesto, exigindo saber por que estavam jogando fora os tênis que ela havia ganhado de sua mãe. Ela implorou para que os devolvessem, mas uma criada informou friamente que, como futura chefe da família principal, ela não poderia usar coisas pertencentes a plebeus. A mulher que a trouxe simplesmente se virou e foi embora. A tia-avó dispensou a mulher, afirmando que a menina não estava mais ao seu alcance. Esta, Rei se lembra, é a história de como ela, uma forasteira, se tornou Sanjo Rei. Daquele dia em diante, a família Sanjo aprendeu com regras de ferro, controlando suas roupas, penteado, maneirismos, agenda e lições. Sua vida antiga havia acabado. Ela se lembra de como cada detalhe da etiqueta lhe foi inculcado, com regras específicas e rígidas, como sentar-se exatos 16 sand à borda do tatame. A menor falha resultaria em punição, e qualquer falha era recebida com duras repreensões da casa principal, das famílias secundárias e dos instrutores. Ela suportava suspiros de desaprovação, gritos de raiva e a dor aguda de ter seu cabelo puxado. Acima de todo o barulho, a voz de sua tia-avó era mais cortante. A velha declarou que Rei era uma mulher da família Sanjo, nada mais, e certamente nada menos. Essa identidade era um fardo pesado. Disseram-lhe que, para uma garota imunda como ela sobreviver naquela casa, ela precisava adquirir refinamento, sabedoria e um modo de vida adequado. As punições físicas eram um ataque direto ao seu passado. O rosto que sua mãe biológica elogiara era esbofeteado, e o cabelo que seu pai tanto prezava era puxado. Ela odiava isso mais do que tudo. Deitada no chão naquele local exato e prescrito, ela chegou a uma conclusão devastadora. Toda a fonte de felicidade que ela já conhecera, cada pingo de alegria que já sentirá, viera de seus pais verdadeiros. Mas eles não estavam mais lá. Com esse pensamento, uma pergunta desesperada se formou em sua mente. Como ela deveria encontrar a felicidade a partir de agora? No momento em que o desespero começava a se instalar, um leve sinal disso apareceu de repente. Era uma carpa cor solitária no lago da propriedade, uma com um padrão distinto em forma de coração nas costas. Ela viu uma alma gêmea em seus olhos assustados, um reflexo dos seus. O lago tornou-se seu refúgio. Ela ia lá com frequência para confidenciar seus sentimentos mais íntimos à carpa, a quem considerava uma garota e uma boa ouvinte. Com essa amiga secreta, ela encontrou forças para resistir. Ela acreditava que, enquanto sua amiga estivesse lá, ela poderia continuar vivendo, e que a carpa certamente lhe traria felicidade. Mas essa crença foi estilhaçada em um instante enquanto ela observava, horrorizada, a água explodir enquanto sua única amiga era violentamente tirada dela. O corpo sem vida de seu único amigo flutuava na superfície da água, com a barriga branca virada para o céu enquanto outros peixes mordiscavam os restos. A cena se refletia em seus olhos arregalados e horrorizados, o trauma do momento gravado em seu rosto. Seu choque foi recebido com uma lição fria de sua tia-avó, que repreendeu a jovem por ser uma tola. A mulher afirmou que Rei estava vendo as coisas da maneira errada e a avisou para não pensar que poderia herdar a casa tão facilmente. Naquele momento, Rei entendeu. Ela percebeu que este não era um mundo que a Rei comum deveria ver. E assim, ela atuou. Em um grande palco, sob um holofote, seus dedos dançavam pelas teclas de um piano, produzindo uma música impecável. Ela aprendeu a apresentar a imagem perfeita, uma persona cuidadosamente construída. Este era o mundo como deveria ser visto da perspectiva de Rei da família Sanjo. Essa nova persona se movia com uma precisão impecável. Com uma lista de músicas perfeita, ela deu vida ao salão. Usava um sorriso lindo, exibido do ângulo mais favorável, enquanto entretinha os convidados e passava de uma conversa para outra sem pausa. Andando ereta, de peito erguido, ela se movia como uma máquina perfeitamente calibrada, perguntando-se silenciosamente se estava se saindo bem, mas a perfeição mecânica vacilou de repente. Uma voz cortou o ar, comentando com diversão que ela era bem desajeitada. A voz pertencia a uma dupla estranha, um homem alto envolto em sombras e uma garotinha com um vestido de babados. A menina ofereceu seu elogio, comparando Rei a uma boneca mecânica que podia dançar sem vontade própria. Com um sorriso arrepiante, a menina acrescentou que a invejava. Confusa, Rei só conseguiu perguntar do que ela estava falando. O homem nas sombras então falou, sua mão estranha e esquelética cobrindo parcialmente sua boca. Dirigindo-se a ela como pequena dama, ele afirmou que podia ver que ela já sabia. Suas palavras perfuraram a fachada dela, revelando a verdade de sua existência. Em sua mente, ela não passava de uma marionete, cada movimento seu manipulado por uma versão invisível de si mesma. Ela estava apenas desempenhando o papel de rei da família Sanjo, controlada por aqueles fios de marionete. Ele continuou, sua voz cortando os pensamentos dela. Ele reconheceu que a atuação dela era boa o suficiente, mas a manipulação ainda era desajeitada e grosseira. Apenas ele e sua companheira, ele afirmou, podiam ver os fios. E, no entanto, apesar de sua crítica, a persona de marionete sempre foi incrivelmente bem recebida. Em suas memórias, todos elogiavam sua beleza, aplaudiam suas performances impecáveis e a cobriam de honrarias. Essa era a felicidade prescrita para a rei da família Sanjo, uma vida de aceitação perfeita e sorridente. Ela acreditava que, se continuasse a puxar os fios dessa persona, poderia viver facilmente. Mas uma dissonância havia começado há muito tempo. Começou com sussurros nos corredores, rumores sobre seu irmão mais velho.
Vozes murmuravam sobre Kiro de novo, questionando se algo poderia ser feito sobre aquele incômodo. O nome ecoava em seu coração como estática. Iro. O garoto que se tornou seu irmão. Em algum lugar na linhagem Sanjo, ele existia. Os sussurros ficavam mais altos, questionando por que a família principal sequer havia dado à luz a um homem. A raiz de seus sentimentos remontava a um anime que ela assistiu enquanto morava com seus pais. Um personagem na tela declarou que não importava quem ela fosse ou o que fizesse, ela sempre seria sua preciosa irmãzinha. O irmão do anime então proclamou que o dever de um irmão é proteger sua irmã, que ele sempre estaria ao seu lado. Tolamente, ela se apegou àquele doce sonho, uma esperança de felicidade verdadeira. Ela se perguntava que tipo de pessoa seu irmão realmente era. Talvez, como ele também era evitado pela família Sanjo, eles pudessem entender as dificuldades um do outro. Ela até o imaginou elogiando-a, dizendo que ela tinha se saído bem sozinha. Ela se lembrou de uma época, muito depois de ter parado de se entregar a tais fantasias, quando uma carta endereçada especificamente a ela chegou. A carta era de seu irmão, Sanjuíro, enviada em seu 9º aniversário. Uma centelha de calor acendeu em seu coração, que há muito havia esfriado, e ela sussurrou o nome dele. Suas esperanças, no entanto, foram rapidamente destruídas. Após abrir o envelope selado com cera, ela descobriu que não continha felicitações de aniversário, apenas um simples pedido de dinheiro. O absurdo de tudo aquilo a levou a uma crise de riso selvagem e descontrolado. Ela se lembrava do incidente com clareza. Seu irmão mais velho, tão inútil quanto os rumores diziam, tentou se intrometer em uma expedição a uma masmorra que ela estava planejando com outra garota de uma família secundária. Ele implorou por dinheiro, prometendo pagar depois, e tentou conquistá-las dizendo que não as desprezaria por serem de uma família secundária. Quando seus apelos iniciais foram recebidos com hesitação, sua fachada amigável desmoronou. Ele a lembrou de seu status como herdeiro da família Sanjo, com a voz carregada de ameaça. Ele avisou que se um membro de uma família secundária como ela se recusasse a ajudar e o fizesse parecer mal, até um idiota poderia imaginar o que aconteceria. A memória se desvaneceu, substituída por uma voz fria no presente. A voz disse a ela que agora ela entendia, que desejar a felicidade só levaria à traição. Caída e derrotada no chão, Rei ouviu sua tia-avó continuar. A velha explicou que essa mesma qualidade era a razão pela qual a escolheram para ser a próxima chefe da família. Ela se inclinou, com um sorriso distorcido no rosto, e declarou que gostava dos olhos turvos de Rei. As palavras ecoaram na mente de Rei, reforçando uma lição sombria que ela aprenderá há muito tempo. Não vale a pena confiar em ninguém, não vale a pena dar afeto a ninguém e não vale a pena amar a si mesma por ninguém. A voz de sua tia-avó insistiu, dizendo-lhe que aqueles olhos, que veem a verdade do mundo, são o que a tornam digna de herdar o nome Sanjo. Ela a incitou a afundar ainda mais, a se esforçar só mais um pouco até que estivesse completa. Em outra parte da grande residência, um elevador subia, seu visor iluminando o número 12 antes de anunciar sua chegada com um som. As portas se estilhaçaram ao se abrirem, revelando um jovem parado casualmente lá dentro, com uma espada embainhada segura frouxamente em uma das mãos. Sua aparição repentina assustou a tia-avó, que pronunciou o nome dele em descrença. Iro. Do chão, reergueu o olhar, enquanto um dos assistentes se postou pronto com sua própria lâmina e os outros convidados murmuravam em confusão. A expressão da tia-avó endureceu. Ela observou que ele parecia estar se divertindo e ofereceu-se para chamar um carro, dizendo-lhe secamente para ir para casa. Imperturbável, Iro apenas sorriu, comentando sobre a frieza dela. Ele avançou com um descaso casual, seu caminho levando direto através de uma mesa de jantar finamente posta. Pratos e copos caíram no chão enquanto ele passava, e ele gritou, dizendo a alguém para não o excluir dos acontecimentos. Com um último e deliberado pisão, ele esmagou um prato sob os pés. Agachado em meio à bagunça, com a espada apoiada no ombro, ele sorriu desafiadoramente e declarou sua inclusão. Esta era a imagem exata de Iro, desafiador, arrogante e destemido. Um ataque recaía sobre a propriedade Sanjo. Em meio ao caos de uma mesa de banquete virada, Sanjo Rei observa em choque, chamando por Iro Sanjo, que está a postos com uma arma, sua expressão sombria. O objetivo é claro, cortar os laços de Rei com a família. Dentro do salão agora conquistado, a tia-avó da família o encara, sua voz afiada com autoridade. Ela declara que ele não deveria sequer ter o direito de estar presente. Rei confronta freneticamente o outro Iro, exigindo saber onde Snow está e por que ele não foi impedido. Enquanto ele mantém uma mulher cativa, ele comenta friamente que a pontuação dela estava sendo medida incorretamente. Enquanto isso, Iro Sanjo aparece com um sorriso alegre, explicando que o deixaram passar simplesmente porque ele pediu educadamente. Ele continua, especulando com um sorriso de canto que Snow provavelmente está remexendo na cozinha a essa altura. Ele revela sua conclusão. Rei havia feito de Snow sua guarda pessoal, acreditando que isso garantiria que seus planos secretos de jantar permanecessem ocultos. A verdade sobre a empregada, Snow, torna-se dolorosamente clara. Suas ações, segui-los até a masmorra, ficar de vigia, foram todas contrárias às intenções de Rei. Era tudo um ardil, seu verdadeiro propósito revelado ao receber um cartão de membro VIP do grupo Sanjo. Internamente, Snow zomba de quão óbvio era o plano de Yamada, prometendo esmagá-lo. Essa percepção atinge Rei com uma força devastadora. Seu rosto, manchado de sujeira, se contorce em angústia enquanto ela compreende a profundidade da traição. Snow a estava avaliando o tempo todo, esperando por este exato dia. De volta ao salão principal, um ancião Sanjo com um topete olha para o Iro rival com desdém. Ele diz para ele parar de ficar sentado com aquela cara de bobo e servir uma bebida para o belo recém-chegado. O recém-chegado é Iro Sanjo, de pé desafiadoramente diante dos anciãos da família reunidos.
Ele sorri, perguntando o que há de errado e se os figurões são tão mesquinhos que não podem nem oferecer um copo de água a um convidado. Seu pedido sarcástico é recebido com um ato deliberado de humilhação, enquanto um copo cheio de água é derramado diretamente em seu colo. O homem com o topete sorri cruelmente, tendo sido ele quem derramou a bebida. Hiro se encolhe, um som de frustração escapando dele enquanto Hiro rival observa com fria satisfação. Uma notificação do sistema aparece, projeção aprimorada, amplificando a sensação do insulto. Ele agarra a espada embainhada, com energia crepitando ao redor de sua mão enquanto o ancião avança, enfurecido pelo que ele percebe como arrogância. O impacto resultante arremessa o homem pelo salão, estilhaçando móveis em seu caminho. Hiro permanece calmo após o golpe, comentando que foi um home run. Ele reflete que agiu por puro instinto depois que Yuri foi profanada, uma ação que deixa a tia-avó boquiaberta, incrédula. Apesar de sua calma aparente, ele avalia seus recursos minguantes. Tendo treinado com sua mestra naquela manhã, ele quase não tem mais magia. Ele se lembra da voz de Lápis, notando alegremente que ele poderia lidar com um ou dois oponentes, mas estaria em apuros contra um grupo maior, e percebe que seu movimento inicial foi provocativo demais. Sua percepção vem tarde demais, pois 4 assistentes internos escuros imediatamente se movem para cercá-lo, com suas próprias lâminas em punho. Um sorriso confiante surge em seus lábios enquanto ele aceita o desafio, ponderando seu próximo movimento neste confronto crescente. Observando o impasse, a expressão da tia-avó endurece. Ela comenta com Sanjuíro que deve manter seu próprio desconforto escondido, reclamando da bagunça na frente de seus convidados. Então, com autoridade absoluta, ela lhe dá uma única e letal ordem: mate. A ordem paira no ar. Enquanto o rosto de Sanjuíro permanece uma máscara neutra, Hiro Sanju recua, começando a suar frio. Ele sente a mudança súbita e avassaladora na atmosfera, uma premonição palpável de morte. Até mesmo seus próprios assistentes ficam surpresos. A mulher com o rabo de cavalo questiona se eliminá-lo agora não é prematuro, enquanto seu colega aponta que, com todo o prédio sob o controle do Isanjo, eles têm inúmeros outros métodos. Mas a tia-avó está decidida, com foco totalmente no alvo. Com a paciência esgotada, ela ruge que um homem que carrega o sangue Sanjo em seu potencial máximo não tem lugar neste mundo. Ao seu sinal, um assistente ativa um dispositivo. Instantaneamente, uma massa rodopiante de energia negra emerge do chão, uma magia ofuscante de atributo sombrio conhecida como Selo da Escuridão Anuladora, e envolve Hiro completamente. A magia sombria preenche o salão, uma esfera turbulenta de nulidade. Observando de lado, Sanjo Rei fica atônita. Ela nunca viu sua tia-avó tão furiosa, percebendo com pavor que está é uma tentativa genuína contra a vida de Hiro. Sua mente acelera, tentando entender o caos. Ela pensa em Snow, acreditando que tudo que a empregada fez foi para sua proteção. No entanto, uma pergunta persiste de uma lembrança de seu irmão pedindo para ela cuidar de uma jovem. Ela se pergunta por que, de todas as pessoas, ele escolheu aquela garota específica para confiar a ela. Ela se recorda da carta de seu irmão, Hiro, na qual ele pedia que ela cuidasse de alguém. Um tempo se passou, e agora essa pessoa, uma jovem garota segurando um chapéu de palha, está diante dela, apresentando-se silenciosamente como Snow. Ela reflete sobre o pedido, achando estranho que seu irmão confiaria uma garota de aparência tão tímida aos seus cuidados. Seus pensamentos se voltam para um encontro passado, onde um jovem exigiu saber qual era a relação delas. Snow, assustada, perguntou se estava sendo abandonada, mas reinterrompeu o interrogatório, declarando que a conexão delas não importava. De volta ao presente, enquanto caminha pela propriedade, 2 mulheres de uma família secundária tiram um pequeno objeto que a atinge na nuca antes de irem embora. As mulheres se viram para confrontá-la, uma delas perguntando qual é o problema dela. Antes que Rei possa responder, Snow desliza para sua frente, erguendo defensivamente uma tampa de panela como um escudo improvisado. Com um olhar determinado, a jovem empregada as avisa que um ato de agressão contra a próxima chefe da família não será resolvido com uma simples bronca. As mulheres zombam, alegando que ela não tem provas para dedurá-las. Em resposta, Snow revela um pequeno dispositivo de gravação ativo, suspirando de alívio por seu plano ter funcionado. De repente, Snow dá um grito, reclamando que foi atingida pela pedrinha que elas atiraram. Rei pergunta se ela está ferida, mas o foco de Snow está nas agressoras, declarando os membros da família secundária imperdoáveis. Sua raiva se transforma em alegria enquanto ela exibe o gravador, sugerindo alegremente que fará uma cara de choro para usar como prova adicional. Um sorriso gentil se forma no rosto de Rei ao perceber o quanto sua vida mudou desde que Snow chegou. Observando à distância, outra mulher as vê. Tendo visto muitas pessoas calculistas, ela reconhece a devoção genuína de Snow. Ela conclui que, ao proteger Rei do assédio, Snow se tornou a única pessoa em toda a família Sanjo que está verdadeiramente do lado de Rei. Ela estava deitada na cama, olhando para a jovem empregada ao seu lado. Snow, perguntou ela em voz baixa, por que você me ajuda? Em resposta, Snow explicou que havia feito uma promessa a alguém que ama de ajudar Rei-sama. A jovem empregada acrescentou que essa pessoa um dia também viria ajudar Rei, deixando-a a se perguntar quem poderia ser essa pessoa. Sua expressão se suavizou em um sorriso brilhante enquanto ela elaborava. Essa pessoa era um herói, declarou ela, alguém que estava lá fora e que certamente faria Rei sorrir. A palavra pairou no ar enquanto Rei considerava as palavras enigmáticas da empregada, questionando-se silenciosamente quem poderia ser esse herói. Inclinando-se, Snow sussurrou que ainda não era a hora, mas que um dia, Sanjuíro renasceria. A declaração deixou Rei totalmente confusa, incapaz de compreender do que Snow estava falando ou como seu irmão poderia ajudá-la agora. Em outro lugar, um tipo diferente de conflito se desenrolava.
Um agressor de óculos escuros sacou uma lâmina. Num piscar de olhos, um cômodo foi consumido por uma explosão de energia sombria. De dentro do caos, o agressor avançou, gritando para que seu alvo morresse. Sanjuíro observou a lâmina descendo, notando que gritar daquele jeito tornava o ataque ofuscante inútil. Ele sentiu que deveria usar projeção aprimorada, mas uma sensação estranha o fez hesitar. Ele se esquivou do golpe com facilidade. Os movimentos do agressor pareciam lentos, e Hiro se perguntou se estava simplesmente muito acostumado a observar a esgrima superior de Astemil. Outro golpe veio, tão lento quanto o último. Hiro se esquivou novamente com movimento mínimo, percebendo que nem precisava usar projeção aprimorada para lidar com este oponente. Ele parou, sua mente acelerada. Ocorreu-lhe que esta era sua primeira luta real desde o treinamento com seu mestre. Mas ao avistar outro inimigo à espreita nas sombras, ele soube que com sua força atual, não conseguiria enfrentá-los todos individualmente. Ele precisava encontrar uma maneira de derrubá-los todos de uma vez. Ele paira no ar, calculando seu próximo movimento. Ele sabe que não pode lutar todas as batalhas com carga total. Se agir de forma ineficiente, ficará sem combustível e tudo acabará. Ele precisa do feitiço mais eficiente que pode usar agora. Uma lembrança surge. Ele está feliz por ter aprendido sobre manipulação de magia antes de entrar na academia. Com o que lhe resta, ele percebe que esta é sua única opção. Ele levanta uma mão, e um orbe de luz brilhante se materializa entre ele e seus dois agressores. Os agressores zombam da demonstração. O homem de óculos escuros declara que essa fixação em visibilidade será sua ruína, incitando-o a tremer diante do que vê e depois morrer. No entanto, ele tem um truque secreto para seu dispositivo catalisador de magia. Ele explica internamente que pode alterar as propriedades de um feitiço já ativo. Ao trocar o catalisador e reconectar, ele muda a função do orbe de luz de gerar uma esfera para gerar uma bala. Com o feitiço modificado, um sorriso confiante se espalha por seu rosto. Ele pergunta a seus oponentes se eles querem provar um medo que podem realmente ver. Os dois agressores recuam, surpresos com sua súbita mudança de comportamento. Ele libera o ataque, gritando para que os arremesse para longe. O orbe de luz detona em um tiro explosivo, engolindo os assassinos em um clarão ofuscante. A força da explosão atravessa a vila. Em outro lugar, a tia-avó se assusta com o tremor repentino, e Rei grita enquanto a onda de choque estilhaça janelas e pratos ao seu redor. De volta ao epicentro, o teto cede. Hiro salta para longe da estrutura em colapso enquanto sua tia-avó grita de terror com os destroços caindo. Aterrissando em meio aos destroços, ele imediatamente chama por Rei. Ela encara em choque, segurando um pequeno item, e sussurra o nome de Snow. Sua mente volta às palavras que a criada lhe disse em um banco de parque, pouco antes da partida amistosa com os elfos. Seus pensamentos são interrompidos quando Snow aparece diante dela. A criada afirma calmamente que veio com um relatório sobre o estado atual da vila. Sua atenção foi abruptamente tomada pela chegada de uma figura imponente e sombria em um agasalho, carregando uma garota inconsciente sobre o ombro. Rei olhou, chocada, ao reconhecer as orelhas pontudas de uma elfa. No chão, diante dela, jazia um objeto quebrado em formato de peixe. Antes que pudesse processar a cena, outra mulher de longos cabelos claros e um sorriso confiante se dirigiu diretamente a ela. Apresentou-se como Astemil e confirmou a identidade de Rei como a irmã mais nova de seu amado discípulo, Sanjuíro. A garota elfa, agora consciente, riu alegremente da surpresa de Rei. A mente de Rei disparou, lembrando-se dos títulos formidáveis da recém-chegada, Astemil, a maga de mais alto escalão conhecida como Ancestral e a mais forte guerreira dos elfos. A ideia de Hiro ser seu amado discípulo era desconcertante. A guerreira alta de agasalho então falou, explicando que até mesmo a capital élfica de Alfheim havia investigado Sanjuíro, encontrando apenas rumores podres e uma reputação terrível. Ela admitiu que não podia confiar lápis a um homem assim, mas confessou que sua opinião mudou depois que eles cruzaram espadas. Ela se lembrou de sua impressão sobre ele, um homem movido por um propósito profundo, tentando sobreviver por razões que pareciam ir além de ser simplesmente um alvo da família Sanjo. Astemil então fez um pedido direto, pedindo a Rei que ajudasse Hiro. Lápis interveio com entusiasmo, revelando que eles teriam uma luta de treino na vila e convidando o Rei para ver por si mesma. Ela insistiu para que Rei acreditasse apenas no que pudesse ver com seus próprios olhos, um sentimento que Astemil parecia compartilhar. Enquanto o Rei considerava isso, Snow se manifestou, sua expressão inalterada. Ela afirmou que sua própria impressão de Hiro nunca havia mudado, afirmando que pessoas como ele realmente existem no mundo. Suas palavras conjuraram uma imagem vívida de Hiro em meio à batalha, saltando para defender a tia-avó de dois agressores. A voz de Snow continuou, descrevendo como alguém que vive para manter os outros vivos, para proteger seus sorrisos e para arriscar a própria vida, enquanto o brasão da família Sanjo se estilhaçava ao fundo. A visão o mostrou voando pelos destroços, sua lâmina descendo sobre um inimigo semelhante a um ninja. Snow afirmou que tal pessoa certamente seria capaz de salvá-la. As palavras finais pairaram no ar enquanto a imagem do rosto determinado de Hiro, protegendo outra pessoa, desaparecia. Seus olhos se arregalaram, o nome de Rei-sama recuando em seus ouvidos enquanto ela processava a cena à sua frente. A voz pertencia a Snow, que estava ao lado de Shi com uma certeza inabalável. Ela começou a corrigir a noção predominante, insistindo que Sanjuíro não era o que parecia. Suas palavras pintaram a imagem de um homem transformado, uma visão de Hiro entrando em ação, espada em punho, para proteger uma donzela elfa do perigo. Aos olhos dela, ele havia renascido. Essa declaração trouxe uma lembrança para Rei. Ela se recordou de um momento com Hiro, onde ele falou com uma nova seriedade, jurando que arriscar sua vida por alguém chamado Yuri era a única coisa que ele deveria fazer.
Enquanto olhava, uma pergunta se formou em sua mente. Desde quando ele se tornou tão forte?